Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui comigo está ela, a exploradora de universos paralelos, Thaís Alves. Gostaria de explorar até mais, mas Dr. Who, né, não me dá muitas oportunidades para isso. Não dá, mas em compensação, quando dá a oportunidade, meus amigos, vocês estão sentindo na minha voz aqui o regozijo, a alegria, a felicidade emanando de mim, porque hoje nós vamos revisar o que, Thaís? Por favor. Aquele arquinho conhecido apenas como Inferno. E eu vou te falar, Inferno é um paraíso de episódio, é uma maravilha, cara. Olha lá. Não, o Fred gosta demais desse arco. Ele não deixa isso transparecer nunca. As sinapses estão tão confusas. Não, é legal pra caralho. Cara, que arcão. A gente veio hoje pra revisar aí o finale da 7ª temporada de Dr. Who. Sim, exato. São 4 arcos, esse é o último e eu vou te falar que, vocês sabem mesmo, estou só me repetindo, mas vale sempre ser repetido. Não só um ótimo finale, como um ótimo episódio, uma ótima aventura, né? Um ótimo arco. Tudo. E um dos meus arcos favoritos de todo o Dr. Who. Não só de 56 do que? Da série moderna, da série clássica? Não, de tudo, Tudão. amigo, de tudo. A gente tem Universo expandido. A gente tem Trial of a Time Lord e logo abaixo, ali coladinho, vem Inferno, amigo. Juntinho. Vocês provavelmente só vão ver essa empolgação... Não, mentira, vocês veem empolgação em vários momentos. Mas essa empolgação nesse nível, vocês vão ver em mais 2 momentos quando se tratar da série. Que é o Trial E Deadly Assassin. Que é maravilhoso. E talvez mais uma vez em Next Doctor. Não, tem muitos arcos legais ainda aí na série clássica. Mas... Cara, esses são os top of the pops. O que me faz ficar louco da cabeça é só esse mesmo. Cara. Com certeza, é bom demais. E vamos aí, né, finalizar. Já foi rápido, né, essa temporada. Só 4 arcos, né? E também dia de dar adeus aí, apesar de estar muito feliz, tem uma coisa que me deixa meio tite, que me deixa meio pra baixinho, que é a gente dar tchau aí pra Liz, né, cara? Pra Companion Liz Shaw, que encerra aí sua trajetória muito breve, muito curta na série, né? Tipo, que são 4 arcos, não é nada, né? Enquanto Companion fixa, a gente sabe, né, que ela aparece em Universo Expandido de novo, agora em áudio do terceiro doutor, inclusive, ela tá aparecendo, com a filha interpretando, a Daisy Ashford, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma não é a Caroline coisa, John. claro. Ela ficou super pouquinho mesmo. Super pouquinho, então vamos aproveitar os últimos momentos dessa que foi uma Companion maravilhosa, né? Pois é, então vamos só aquela parada de lei, só pra eu tentar acalmar um pouco, pra tentar colocar os pensamentos no lugar, e aí a gente já vem aqui pra revisar esse arco maravilhoso. É isso aí, vamos lá. Audiodocumentação 221. Reportando o líder de comunicação Pavão. Reportando o líder de pesquisa Alves. Código S7A4. Codinome Inferno. Primeira transmissão 9 de maio de 70. Unidade é força. Unidade é força. E chegamos finalmente aí nesse finale que tá lá no topo, como vocês ouviram na abertura, né? A gente já... topo do meu coração. A gente já entendeu que você gosta um pouco deste arco. Fala pra gente, só pra setar aí, em que dia, mês, ano foi estreada aí essa maravilha, essa enquadrada nas almas de todas as pessoas que assistem Dr. Who. Muito bem, gente. O arco Inferno, né, é o 4º arco da 7ª temporada da série clássica de Dr. Who. E foi ao ar entre 9 de maio a 20 de junho de 1970. Olha só, né? Durou aí 2 mesezinhos, 7 episódios. Sim. Né? Esse arco, então... É um arco grande como a maioria, né? Dessa temporada essa de novo. Essa temporada teve uns arcos mais esticados mesmo. E lembrando que o plano deles realmente era diminuir um pouco o número de episódios e aumentar o tamanho dos arcos para conter custo mesmo. Na verdade, é aumentar o número de episódios para diminuir o tanto de arco, né? Exatamente. Tipo, contenção de custo total. Mas ainda assim, você sabe que eu acho que eles fazem tanta externa, tanta cena, tanta gente que não parece que tem tanto corte de custo, né? Pois é. Eles fazem milagres com o que eles têm. Uma coisa que ajudou muito, a gente já vem falando disso ao longo desses reviews dessa temporada, justamente o lance da tela amarela, né? Sim. Que é muito usado nesse arco, mas diferente. Tá acontecendo, de forma até... Não, mas é porque isso... Sem vergonha, isso barateava algumas coisas, né? Porque se... Ao passo que você tinha que ir pra uma locação, gravar suas entradas, agora você pode fazer tudo no mesmo lugar. Não, agora as coisas estão bem mais fáceis nesse sentido. E falando especificamente de Inferno, é um pouco mais fácil sim. Porque a maior parte da cena se passa ou ali no centro de comando do reator nuclear,
ou ali na cabaninha que tem só o pobre do console da Tardes com a Bessie, né? Sim. Então, até que realmente, esse, em termos de set, não foi muito custoso, entendeu? Não, e em termos de episódios também, apesar de serem 7 episódios, né? Ele, diferente do Embastos of Death, que a gente não reclamou, né? Mas a gente destacou bastante que ele fica embarrigado, tem horas que ele fica meio chato, que ele fica comprido demais. Inferno não tem esse problema. Não, porque não, são 7 um episódios pouco. e tudo bem, antes de que apontem, eu sei que eu sou tendenciosíssimo em relação a esse ainda bem arco. que você sabe. Mas, de verdade, eu assisti ele a primeira vez e da primeira vez que eu assisti eu não tinha todo esse bias que eu tenho agora. E eu não achei ele embarrigado. Não, eu também não acho. Eu já tinha assistido esse arco várias vezes antes também. Não mais do que você, é claro. Mas, não, em nenhum momento eu acho que é um arco chato ou enfadonho ou que dá sono. Ele é muito ativo o tempo todo, você quer saber o que tá acontecendo e às vezes você tá tão envolvido na ação que, pá, acaba o episódio e você fala, gente, não acredito, preciso ver o próximo, sabe? Sim. Então ele tem essa sensação de... Ele é bem rapidinho, ele tem um ritmo bem gostoso. Até porque o fato dele ser num lugar completamente inexplorado, né, que é essa terra paralela, você fica muito na curiosidade de saber mais coisas sobre ela, porque ao longo, né, já me adiantando um pouquinho, a gente vai conhecendo os equivalentes das pessoas da nossa terra. Então, que é o mais legal, tem o Platoon Underleader lá, que é o Bento. Sim. Tem a líder de campo lá, que é a Liz. Tem o líder de brigada, que é o Liz Rapid não, Stewart. Elizabeth. E você fica naquela, putz, será que vai aparecer algum outro personagem versão Evil também? Pois é, e o Doutor Evil, vai ter ou não vai ter, né? Tem a gente nem... Em tese, o episódio nem fala, mas ele tá ali, né? Sim, então assim, é muito legal ver os paralelos e ver as mudanças comportamentais e não só disso, assim, também como está o mundo agora, né? Não tem mais família real. A gente fica curioso. Eles não são Unity, né? Eles são um órgão ali da República, né? Mudou, não é mais monarquia, sabe? Isso é uma coisa importante, né? A Terra de Inferno, né? Que é assim apelidado como Universo de Inferno, Terra de Inferno. Sim. Ela tem uma lore própria. Sim. Né? Os eventos aconteceram de forma diferente ali. Por exemplo, a família real foi assassinada. E aí se tornou uma república. Isso. O que seria o Reino Unido. Exato. Não é falado no episódio, mas a gente descobre aí por conta de universo expandido que não aconteceu Segunda Guerra. Nessa realidade. É muito legal. Tem muitas coisas que mudaram, né? A Unity agora não é a Unity, é a RSF, né? Que é a Republican Security Forces. Tá ali nos uniforminhos Força deles. de segurança da República. Então, assim, não existe mais família real, gente. Não tem mais rainha, não tem mais os pronunciamentos da Betinha. Pois é, e é também ali... Nunca teve, na verdade. Né? Pois é, aquele espelho quebrado de como seria um mundo se você... Quer dizer, isso acontece, já existem lugares no planeta que tem regimes mais ou menos assim, e já aconteceu, inclusive aqui, como é um país controlado por um regime autoritário. Exatamente. Então é muito legal você observar esses paralelos e como as coisas funcionam de forma diferente, até em termos de relações humanas, né? Então você tem muito ali a dinâmica daqueles personagens que trabalham ali no centro. Você vê como a Petra, a doutora Petra que tá ali. Na qual? Da nossa Terra ou da Terra paralela? Então, eu vou falar dela nas duas. Na nossa, ela é muito mais... tranquila, talvez até afável, ajuda e tudo mais. Enquanto que lá na Terra Paralela, ela é muito mais dura, ela é muito mais séria. Mas isso ela se aplica a todos. Sabe? Todos os personagens são assim. Eles, sim, no todos universo eles. paralelo eles são duros porque eles são ensinados a ser duros. A própria Elizabeth. Não existe liberdade, existe só unidade, né? Exato. Que tem uma unidade é força. É isso. Que fica ali aquela mensagem martelando tal qual o Big Brother de 84, que é uma referência. Esse arco é um grande 1984. Sim, né? Então você vê que a Liz Shaw, na nossa Terra, ela é sorridente, ela é bacana, ela abraça o doutor. A Elizabeth Shaw, pra começar que ela nem é cientista, ela foi pra outra carreira. Ela é militar. E ela é muito dura, ela não sorri, ela é séria, ela só obedece comando, ela só dá comando, ela é muito ali pautada na obediência e na servidão. Sim. E eu acho que o mais legal de todos é o Brigadeiro, né? Vou deixar até você falar. O líder de brigada, que ele realmente é a cereja do bolo desse arco, eu acho. A Elizabeth está falando Section Leader, né? Líder de seção, porque todos eles são líderes de alguma coisa. Então Platoon Underleader, que é o Benton, que seria o Sergeant Benton, sargento. O Brigadeiro é líder de brigada. E ela, que é uma cientista, ela vira líder de seção. Tipo, ela não seguiu carreira Ela não foi pra científica, ciência, ela foi fazer outra coisa da vida. O líder de brigada, de longe, ele rouba a cena. E 1000%. isso é muito bacana, porque eu não sei se você vai falar essas curiosidades, mas é uma coisa que
I Know For A Fact, tipo, o Nicholas Courtney, ele adorava esse personagem. Sim. Tipo, ele falava em entrevista, não, o que eu gostei mais de fazer foi Inferno, fazer essa versão má minha. A Caroline John também falou que adorou fazer a versão séria dela e que era até chato fazer a Liz Shaw, porque a Elizabeth Shaw era muito legal. Porque assim. a diferença... Quer dizer, tem isso também, né? A Elizabeth, ela vai se mostrar tendo um pouco de coração ainda, né? Sim. Já o líder de brigada, não. Ele Não. é 1000% ruim. Quadrado, fechado, ele é o duro. Então, ele é exatamente o brigadeiro se não tivesse o coração, porque uma coisa é certa, uma coisa ninguém tira isso dele. O brigadeiro, ele pode estar sobre o by the book ali, quadradão, mas ele é só coração. Com certeza. Ele literalmente ele morreria por qualquer um dos homens dele. Ele não mede esforços pra mostrar que ele se importa com todos. Com certeza. Do jeito durão dele, sem dúvida. Mas ele mega se importa com todo mundo. Já o líder de brigada, não. O líder de brigada, ele tá aí só pra ele. Tanto que a gente vai ver que tem um momento que ele fala, não, eu vou fazer ele me salvar, nem que eu tenha que matar ele, ou matar qualquer um de vocês. Pois é, eu acho que a diferença fundamental entre o líder de brigada e o brigadeiro é o seguinte... Os dois são durões, isso é verdade. O brigadeiro, são militares, o próprio brigadeiro, a gente ama o brigadeiro, mas a gente sabe que ele é durão. Mas eu acho que a diferença fundamental é essa coisa do coração que você fala, é mais ou menos assim. O brigadeiro, ele usa o jeito durão dele pra fazer o que é certo. Mesmo que signifique passar por cima de um monte de coisa. Sim, Inclusive do próprio chefe dele, que ele já fez isso, né? Pra defender o doutor e pra defender os caras da Unity. Já o líder de brigada A gente... é dever acima de tudo. Um jeito fácil de entender isso é com a nossa tabelinha de RPG que a gente sempre gosta de puxar, né? O Sim. Brigadeiro, mais de uma vez, a gente já destacou que ele é um leal bom. O Brigadeiro, ele é um cara... Ele é um paladino. Ele é um cara que, assim, Isso. que é a justiça pela justiça e tudo mais. Enquanto o doutor é um caótico bom. Ele faz o bem, mas de um jeito completamente louco. Sempre passando por cima das regras. Né? Já o líder de brigada, não. Ele é leal mal, é lawful evil total. Tipo, ele tá naquele livro, by the book. O by livro aquele lá book. do inferno. Ele tá sob aquele grupo de regras. Isso. Mas ele é completamente mal. Não, tipo, sim. não tem bondade no fato dele respeitar as regras. Não tem. Ele faz com que as regras suportem ele, na verdade. Pois é. E como ele também não tem nenhuma relação com o doutor, aí sim que ele não tá nem aí mesmo, Sim. né? Ele passa por cima de tudo. A gente tá super se adiantando falando dos personagens já, Não, mas... estamos dando o plano geral, Sim. né, do episódio, né? E é isso que vai acontecer, né? A gente tem aí essa facility, né? Como sempre, né? Tá rolando um projeto de pesquisa. Esse primeiro momento ali da Unity é sempre assim, a primeira temporada, né? A gente tem sempre alguma coisa, um projeto, uma facility. Dessa vez, né? Que tem um grupo lá já fazendo alguma coisa, com alguma agenda. E aí... Os cientistas estão lá fazendo o troço deles. A Unity sempre chega lá pra meio que fiscalizar. E aí sempre vai ter um cara que tá tentando estar acima de tudo e fazendo funcionar e dar uma bosta. Sempre tem o vilão. O diferente desse em relação aos outros é porque não é bem assim, porque a Unity vai lá só fiscalizar. Não, o doutor tá frilando pra eles. Isso, A gente Unity tem que lembrar tá indo que lá... ele é um agente freelancer, entre aspas, da Unity. É porque assim, a Unity tá fiscalizando lá? Sim. Só que além do fato da Unity tá fiscalizando, o doutor, ele tá com uma... De novo falando da agenda, ele tem a motivação dele. Só dele. Isso. A Unity tava indo. E o doutor tava indo por outro motivo, não pela Unity. Exato. Ele tava indo porque o brigadeiro fala, nossa, você sabe o que tá rolando? Ele fala, sim. Claro que eles eu sei. estão tentando brocar até o centro da Terra, tal, tem um reator nuclear. Aí ele fala, mas por que você tá indo lá? Ele falou, não, eu tenho... É um favor que eu tô fazendo pra eles estão fazendo um favor pra mim. A gente vai descobrir que o que o doutor quer? Ele tá nessa sina de tentar, de tudo que é jeito, fazer o painel ali da TARDIS, a TARDIS funcionar. E a gente sabe que ele tirou, tadinho. desde do último arco aqui, ou dos últimos arcos, ele pegou o painel da TARDIS e arrancou da TARDIS. Isso, saiu ali da casca. Exatamente. A gente até questionou, né, como que ele tirou o painel pela portinha. Ele teve que fazer que nem quando a gente da move móvel, box. teve que de cantinho. Dar aquele jeitinho, e ela tá fora, né, o painel de controle ela tá fora. Ele tá tentando manipular de um jeito ou até consertar o painel. Então você vê que dele ali. Já teve um arco aí, não sei se 1 ou 2 arcos atrás, enfim, que a gente fala até disso, que ele tá com a Liz e aí vai 1 segundo, 2 segundos pro futuro e ele não consegue fazer nada. E aqui é a mesma coisa, porque ele fica com a tecnologia da Terra, do século XX... Super primitiva. Tentando fazer a TARDIS funcionar meio que ali no arranque. Na marra, né? Como é que chama? Na gambiarra. Na Gumps, super Gumps. E com a ajuda da Liz.
Então ela tá ali, ele fala, ó, liga isso aqui, puxa essa alavanca e tal. Ele chega a conseguir assim um pouquinho, mas aí ele some e vai pra aquele lugar bizarro lá, que a dimensão toda Que distorcida. rolam uns efeitos muito loucos. E aí ele volta tonto, tal. Ela fala, o que foi? Ele fala, então, eu tentei me transportar, mas eu fiquei preso meio que num limbo, não deu certo. Não adiantou nada, não consegui viajar. E da onde ele tira a energia pra fazer esses testes é justamente da Facility. Do experimento Como ali. a Facility está fazendo esse negócio de brocar a terra e a energia nuclear e tudo mais, o doutor falou, ó, eu ajudo vocês com as contas, com tudo, e vocês vão destinar uma porcentagem, um pouquinho dessa energia para aquela minha cabana ali, aquele hut ali meu, para uns experimentos particulares meus. Tudo bem? Tudo bem. Aí você pergunta, pô, mas os caras liberaram assim fácil? Na verdade, sim, porque né, a gente tem dois personagens aí que são os principais dessa Facility, que é o Sir Keith, que é o amigo do doutor, e tem o outro cara lá, que é o Stallman. Que os dois são completos opostos eles são um do opostos, outro. mas eles trabalham juntos. E aí o lance é que o Stallman, ele não gosta do doutor. Ele fala, esse cara é um Stallman intrometido. É o chatão. Por que você deixou ele entrar? Aí o Keith fala, olha, é o seguinte, a gente tava aqui fazendo o nosso experimento, o doutor chegou e me deu em 10 minutos a resposta, que você tava com uma equipe gigante e demorou mais de 2 meses. E não conseguiu, meu querido. Você tava há mais de 2 meses com uma equipe de sabe-se Deus quantas pessoas, você não conseguiu me dar resposta. Chegou esse cara aqui, em 10 minutos me deu a resposta, sozinho. Se ele quer que eu destine 10% da energia pra ele, pode ficar. Pode o cara pegar. é legal, eu gosto dele. E realmente, a gente vê que o Sir Keith, ele é super gente boa. Não, ele é um querido, ele é ótimo, ele é o máximo. Sir Keith pra Companion, cara. Sir Keith pra Companion, 1000%. Ele é legal com todo mundo, ele é simpático, ele ajuda. Ele é quase ali um pior, né? Relações públicas. Ele conversa com a Petra, ele conversa com o Sutton, ele conversa com o doutor ali, com o pessoal da Unity. Ele é muito assim. Eu tô do lado de vocês, gente. Eu sou seu parceirão, conta comigo. Vai dar tudo certo. É um PR, um bom equivalente. Ele é super simpático, super gente boa. Ele tem relações com Londres e com o Ministério e tudo mais, né? Ele tem contato, amigos em lugares altos. Friends, high places, total. Então, assim, ele é super gente boa. Enquanto isso, a gente tem o Stallman, que é o cientista responsável ali. Ele é o chefe da equipe, o diretor ali da coisa toda, mas ele é um saco, ele maltrata todo mundo, ele grita, ele é autoritário, ele sabe, vocês têm que fazer o que eu mandar. A Petra é a assistente dele, né? A segunda no comando, o braço direito ali do Stallman. Funciona meio assim, é exatamente isso que eu estava falando. O Stallman e a Petra, eles são a ciência da coisa. O Sir Keith, ele é como se fosse a cara do projeto. Não, ele não é um cientista, ele é um agente ali, né, que tá ligando os pontos entre as pessoas ali. E a Petra em si é uma pessoa, assim, que a princípio ela segue muito as regras do Stallman, claro, o chefe dela, mas eventualmente a gente vai vendo que ela também começa a... Não é desconfiar, mas ela vai começando a se incomodar com a autoridade dele, do tipo, tem que fazer agora. Tem que fazer agora, eu quero isso agora, não sei o que, não sei o que lá. Não, mas senhor, você não vê que isso aqui tá errado, que não pode. Não quero saber, eu mando nessa bosta. E aí ela começa a ficar do lado do pessoal ali do doutor e da Yuji, porque é óbvio que esse cara é um babaca, saca? Que ele quer porque quer fazer... ele quer acelerar ali a perfuração pra ela ir o mais rápido possível. E tá todo mundo, não é só o doutor, tá todo mundo, até o Sutton, todos eles falando, então, Stallman, tá dando bosta. Vai dar bosta. Tá vazando. Vazando aqui a Tá vazando moeba. o slime. Tá vazando a moeba. O gu esquisito. E aí, assim, ela, então, aos poucos, ela vai começar a ficar do nosso lado. Isso já aconteceu também várias vezes, em vários arcos, né? Que a assistente ou a segunda no comando começa a ver que, opa, esse doutor tá falando coisa com coisa, o meu chefe é um babaca. É muito legal, né? Quando isso acontece também. E é isso, gente. O experimento é muito simples. Não tem muito segredo. Crosta da terra, vamos perfurar. Broca gigante, embaixo é lava, a gente quer saber o que tem lá embaixo. Vamos lá. The floor is lava! Aula de ciências, o 101 aqui, pra quem não lembra do colégio ou ainda não chegou nessa parte. Nossa terra... Geografia. Ela Geografia com Fred Pavão. Tá lá pra geologia, né? Não sei, enfim. Na escola é geografia, não geologia. É verdade. A gente tem a Terra, ela tem as camadas. E aí o miolo, o recheio ali, o núcleo da Terra... O molho. Não o molho. Não é o molho. É o recheio da Terra. É verdade, é verdade. É lava. E esse negócio... e esse negócio, essa broca gigante que eles estão fazendo,
vai perfurar a crosta até chegar ali no magma pra, enfim, tirar de energia, explorar. Ali o que ele fica implícito é que seria uma energia, uma fonte de energia, então, um combustível, algo assim. É pra gerar coisa pra usina, né? Provavelmente vai pegar... Porque a gente sabe que radiação e calor estão sempre lado a lado. Né? Exatamente. Enfim, pressão, várias coisas, vapor, dane-se. Vamos fazer lá as ciências para poder gerar energia. Isso. Essencialmente é isso. E o doutor vê nisso, nessa janela aí, uma oportunidade para conseguir energia para testar a coisa dele. Isso a gente fica ali, é o primeiro momento do arco, né? A gente tem o primeiro episódio. É engraçado, né? Porque Inferno a gente fala, as pessoas automaticamente ligam justamente ao lance da universo paralelo. E o arco começa sem isso. Não, ele só vai entrar no terceiro episódio, né? Muito legal. No segundo é o finzinho do segundo, né? Que ele vai parar finzinho do segundo. Mas ele se desdobra mesmo no terceiro. Porque o lance é isso. A gente tem ali, por que é Inferno? Isso também é importante. Inferno é porque a Facility é muito quente. Isso, legal falar. Isso é bem importante. E é muito quente justamente por conta de todo o lance, porque é um reator e tem coisa vazando. A gente vai ver que tem... Um pouco quando a gente vê ali o doutor entrando com a Bessie ali na cabaninha dele que ali está trabalhando, usar aquele negócio abrir a porta que a gente confunde com a Screwdriver, mas não é. Ainda não é. É um projetinho de Sonic o doutor ele tem tanto o doutor quanto a Liz, eles têm um negócio de abrir o portão automático, né, que parece com a Screwdriver dele, mas não é. Ainda não é. Ele até fala, não, isso aqui é só uma maçaneta chique. É uma maçaneta, tipo... fancy. É como se fosse remota, né, tipo, de controle remoto. É porque eu acho que, veja, por mais velho que eu seja, nos anos 70 eu não estava vivo. Nem eu. Mas eu não sei se tinha portal automático naquela época. Tanto que quando ele faz isso, todo mundo fica, uau! Uau! É o futuro, cara. Ele a abre ciência. O portãozinho com esse troço de longe. Pois é. Um pouco antes da gente ver isso, a gente vê um caso já de bosta envolvendo essa Facility. Lógico, é óbvio. Que é um cara que por algum motivo que ninguém sabe, ele trabalhador ficou... ali, né? Ele ficou feral. Ele começou a ficar peludo e meio thriller. E aí atacou umas pessoas e tal. Quando o doutor vai na Unity, a primeira vez que a gente vê ele indo na Unity nesse arco, o brigadeiro tá falando assim, você vai ajudar a investigar o caso do cara, do assassinato? Ele fala, não tô sabendo de nada. Nem tô sabendo. Aí ele fala, olha aqui, nem vi. olha essa chave, essa wrench, né? Acho que é chave de boca. Aí ele, olha aqui essa chave, na verdade é uma chave de grifo aquilo, se não me engano. Enfim, olha essa ferramenta aqui. Eu não tenho esse conhecimento de saber o que é um wrench. Eu sei que é wrench, mas eu não sei se é chave de boca ou chave de grifo. É uma dessas chaves de ferramenta. Aí o doutor fala, o que tem? Ele fala, encosta. Aí o doutor encosta e fala, pô, tá quente. Puta vida! Ele fala, pois é, e já tem um tempão que isso aconteceu e essa merda tá quente ainda. Então tem algo aqui. Exato. Essa ferramenta tá estranha. Pois é, e aí o doutor, ele até chega a encontrar, né, um desses caras lá fora, e aí ele até conversa lá com o brigadeiro, né, ele fala, olha, seguinte, cara, esses barulhos que esse cara fez, esses grunhidos e tal, me lembra muito o que eu vi com o Krakatoa. Sim. Que é o vulcão lá, que explodiu há muito tempo e agora, né? Que inclusive há uns dias agora atrás... Agora há pouco, sim. Agora esse mês... Voltou. Ficou ativo de novo. Voltou, né? Só Parece que esse, na verdade, é o irmãozinho do Krakatoa, não é o grande Krakatoa. Não é o Krakatoa, mas é um Krakatoinha. Mas tá ali, O de agora, o que entrou agora. Exato. Fui só dar uma olhada, wrench é chave inglesa, veja só. Não é nem de grifo, veja nem você, menino. É a chave, a ferramenta. É a ferramenta ali. Aí ele fala, então, eu só ouvi esse barulho quando eu estava lá no Krakatoa em 1800 e não sei quanto. Então, assim, já tem uma relação desse negócio de vulcão e de lava com essa transformação feral das pessoas, que a gente ainda não sabe exatamente como funciona. Sim, mas o doutor já tá maldando que pode ter a ver com isso. Pode ter alguma relação. Exatamente. Mas no primeiro momento isso não é problema nenhum. Não, por enquanto isso fica ali, né? Porque o drama maior é o lance nuclear mesmo. Mas, logo após esse momento, eles também mostram um frasco com aquele líquido verde, o goo, que é o goo, né? O slime. É o flubber. Lembra do a flubber? Moeba. Ai, o flubber era tão bonito. Só que é um flubber evil, porque o flubber era amigo do Robbie Williams. É o flubber do mal. Aqui não, aqui é o flubber que te transforma no thriller. Exatamente. E aí o povo... Anos 80, 90, rasgando aqui nesse podcast. Que delícia, que saudade. Filme bom, né? Então, Robbie Williams. Filme bom e clipe bom, né? Que clipe? Thriller.
Ah, não, pra caralho, não, com certeza. E aí eles estão com esse containerzinho, com esse guzinho dentro. É muito ali, bom que o com container flubber. ele é todo contido, né, de ferro, e quando tiram com uma segurança. Isso. Depois, quando o Stallman vai pegar, ele mete a mão e foda-se, né? Não, é um ridículo, aquele cara é um ridículo. É. Eu E já tem- puta, Pois né? é, e tem uma outra parada também que vai rolar aí nesses 2 primeiros episódios, que é justamente o Stallman sabotando o doutor. Ah, Porque lógico. como o doutor se bica muito com ele, vai ter uma hora que do nada, maluco, o Stallman abaixa ali, tem uma portinhola, né, em cada painel, e ele arranca um transistor, um negócio. Isso. E o doutor vê. E ele, Claro. ele fala assim, ô amigão, deixa eu ver o que tem na sua mão aí. Ele, não, aí. Porque ele ia quebrar essa porra, esse transistor. Sim. E aí o doutor entra no embate ali nele e ele ataca. O doutor avança nele mesmo, ele dá um golpe de karatê venusiano nele. Ha! Não é Aikido venusiano ainda. Ainda não é Venusian Aikido. Karate, Isso. não é Aikido. Karate. E o brigadeiro vê na hora. E parece realmente que é o doutor que tá assaulting o cara. Tá indo e aí o atrás do brigadeiro cara. fala, você tá louco? O que você tá fazendo? Do tipo assim, amigo, você trabalha pra Unity, a gente é um órgão, cara, você não pode sair atacando os outros assim, você tá louco? Aí o doutor fala, não, mas manda ele mostrar o que tem no bolso. E aí o cara, óbvio, que não mostra o que tem. Sim. E quando o brigadeiro tira o doutor de cena, ele vai e quebra essa porra desse transistor. Exatamente, É. né? Aquela hora que eles estão mostrando o slimezinho, né? Eles falam, tipo, olha, essa substância ela é tão quente, mas tão quente, mas tão quente, que ninguém conseguiu até hoje pegar pra analisar, porque ela é absurdo, Eu não ninguém sei. consegue chegar perto. O lance maior dela ali, eu acho que não é nem o fator dela ser quente, né? É porque ela contamina quando toca. Isso, Tipo, exato. ela é radioativa mesmo. Tanto que quando as pessoas elas entram em contato direto com ela, elas começam a se transformar nos primords, né? Que são esses bichos, que Isso. são justamente seres Os ferais. lobisomem os verde. Os É. lobisomem verde, basicamente. Esse negócio te muta e você vai meio que... Pelo nome, né? O nome dos seres não é dito no arco. É só pelos créditos que a gente sabe, são os primórdios. É por causa de primórdio mesmo. Isso. A gente sabe pelo... Como se voltasse nos estados evolutivos Exatamente. anteriores, né? No sketch ali, no projeto do arco, era pra eles serem homens macaco mesmo. Era pra ser... Voltar um É pra estágio. como ser uma desevolução. Desevolução? Existe. Involução. Não, involução. Involução, exato. Do ser humano e tudo mais. E claro que o Stallman vai bater de frente com o doutor, porque o Stallman é a grande mente ali, ele é o grande dono dali. O doutor chega peitando e ele sabe que o doutor tem potencial pra peitar. Pra derrubar ele, Exatamente. Então, rola esse embate mesmo. Tanto que o Stallman, ele tem uma atitude drástica e até infantil, que ele fala assim... Beleza, é assim, doutor? Então eu vou tirar o poder da sua cabana. Acabou, não tem mais energia lá, não. Então... E Não aí quero mais saber. Fica esse jogo de eu vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. E aí o Stallman tem uma hora que ele desliga mesmo ali a energia que tá indo pra cabana do doutor. A gente fala cabana, mas não é bem... cabin, é uma Não, hut. é porque não é cabin, é hut. Hut é como se fosse um galpão, na É um verdade. galpão. Galpão é a palavra que hut define melhor. Mas é galpão, certo, né? É grande, gente. É alto, tem o tetão. Redondinho, tem um galpãozinho. É grandinho até. E ele fala, não, eu vou tem tirar... prateleiras, Isso. cabe a ABS, cabe um monte de Não, coisa lá. cabe toda aquela aparelhagem também. É grandinho. E ela cabe pra estacionar a Bess e ainda tem um painel da tarde, é bem Sim, grande. é grandinho. Enfim, ele falou, eu vou tirar a força do seu galpão e dane-se, você não vai seguir com projeto nenhum. E ele vai e desliga. Aí o doutor chega, tipo, dá uma de molecão e liga, assim, ele encosta no painel e plic, levanta ali o switch, né? E vai, e aí ele já parte direto pro galpão. Já vai embora. E fala, ó, vambora, vamos fazer esse troço. Vai, Liz, liga aí os Liga esse negócios. trem aí, porque eu tenho que fazer logo. Ah, mas doutor, mas não é melhor esperar? Não, faz logo, porque o cara falou que vai desligar e eu quero testar logo a minha máquina, tá não sei o quê. Antes que seja tarde. E ele começa a dar, ele conserta, ele parece que tinha dado falha da última vez, lembra que no começo do arco ele tenta ligar e ele vai parar nesse meio Deu espaço. certo, Aí ele fala que ele é como se ele tivesse ficado num limbo temporal, ele não foi pra lugar nenhum. Isso. E ele volta, fica passando mal e tudo mais. E a Liz vai lá e ajuda ele a fazer pela segunda vez. Só que acontece, o cara vai lá, o Stallman vai lá e desliga. É como se ele tivesse puxado a tomada, toda a força. Isso. Saca quando você tá jogando PlayStation ou tá no computador e aí falta luz e quando liga de volta a máquina é meio vexatória com você, tipo, desligou errado, né? Agora eu vou ter que passar. É a mesma coisa. Agora você vai ter que pagar. Não, né? agora, quando é no computador... Agora você vai sofrer. Aquela tela preta lá com resolução baixa, no PlayStation também, parece que o bicho vai explodir, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí o cara puxa da tomada a força do doutor, no meio
ali da passagem que ele tava fazendo. Ele vai decolar, ele tentar, né? Decolar. Pois é, e essa é a merda, porque a gente tem um painel da TARDIS todo travado, porque os Senhores do Tempo colocaram dumper, colocaram um monte de coisa. Já tá bichado. O doutor tentou abrir na marra pra consertar, Que também não o que já era um certo. perigo. Ele já tinha tentado antes e tinha parado nesse meio do caminho, esse limbo que ele fala. Que é super perigoso, Que é né? super Ele tá perigoso. se colocando em perigo quando ele faz essas Até coisas. porque a gente sabe que viagem no tempo é o tipo de coisa que você tem que fazer protegido. Você não e pode... ali tá totalmente desprotegido. Tanto que o doutor, ele é muito crítico em relação ao manipulador de vórtice, que ele fala, porra, você viaja no Sim, tempo seco. é. Você não tem uma proteção em volta. Não, é super. É anormal isso. E É. ali o que ele tá fazendo é exatamente isso. Né? A gente tem ele com o painel. A gente sabe que o painel deve dar um mínimo de proteção, mas mesmo assim ele não tem toda a casca da TARDIS, não tem o ambiente. Não. E Entendeu? aí, inclusive, em Doctor's Wife a gente vê isso, né? Quando ele tá com a Idris ali e não tem a casca por fora, eles ficam meio malucos. Sim. Tem que ter um negócio protegendo Pois ali. é. E aí, pra piorar, ainda corta a energia dele no meio. E isso dá a bosta dele parar na Terra paralela, porque não é de propósito. Não, é um acidente, É. gente. É um acidente, 1000%. E quando ele cai na Terra paralela, ele nem saca que ele tá na Terra paralela, na real. Não, porque ele demora um ele pouquinho. vai exatamente pra onde ele saiu, É. só que na Terra paralela. Mais pra frente ele vai explicar. Eu não me movi 1 centímetro no espaço, nem 1 segundo no futuro. Eu fui parar no mesmo lugar, na mesma hora, mas numa Terra paralela à nossa. Eu andei de lado, né? Eu não fui ele nem pra fala. cima nem pra baixo. É. Eu fui de lado na linha. Muito legal, né? Essa explicação. Eu gostei muito Pois é, dessa e esse explicação. primeiro momento, ele fica ali meio... Ele acha só que mexeram no galpão dele. Ele fala, porra, mexeram no meu galpão, né? É, porque Ó, na hora a que ele prateleira sai... revirada aqui. Na hora que ele sai ali, que ele vê na porta, tem uma inscrição diferente também. Não, dentro tem uns posters do líder, que aqui tá escrito Isso. unidade é força. Unity Strength e tudo mais. Ele até fala... A "Nossa, maçaneta não tá funcionando. a maçaneta mágica dele ali não abre a porta, ele tem que abrir na marra. Isso. O logo da Unity tá diferente. Ele fala, nossa, mas... E ele não tá entendendo. Não, claro, ele acabou de chegar ali, ele ainda não sabe o que o aguarda. É. E beleza, ele, tá bom, vou pegar a Bess e vou sair. Ele Maluco, tranquilamente... não dá 2 segundos, Não, cara. É legal que ele não sabe que ele tá em perigo. Então, tranquilamente, ele vai lá, Abre o pega portão, a Bess fecha. de boa, senta, não sei o quê. Começa a dirigir a Bess de boinha. Não, ele nem começa. Ele vai entrar na Beck e ele toma um tiro. Niki que ele, né, ele já tá dirigindo um pouquinho, ele, dali a pouco, começa Aí, a atirar caralho. nele. E aí ele sai ali, ó. Não, semente de aí já perseguição. era. Aí já rola a correria A primeira ali. caçada, né? Porque a gente tem o pessoal aí do equivalente da RSF. da RSF, Isso. né? E eles estão atirando no doutor porque, pô, quem é esse cara que do nada saiu do galpão? Atira e aí nele. A gente já vê o Bento, Já que vê o ali Bentinho. não é o Sargento Benton, né? O underleader Isso. de Platoon, o que mesmo? É pelotão. Pelotão, Isso. o sublíder de pelotão Isso. Benton, né? Então. E vai, atira nele, come chumbo nesse cara, não sei o quê. E você vê que eles são evil, por quê? Porque eles têm baionetas na arma. E só a gente Exato. ruim tem baioneta na arma. Exatamente. É muito antigo, ou a pessoa é ruim. No caso, a pessoa é ruim mesmo. Mas nem tudo é desesperançoso, porque ele avista quem? Alice. Uma hora, depois, ele sai da Bess, aí ele ainda vai andando ali que nem um louco. Ele vê um dos caras que já tá meio feral na Terra Paralela. Ele ainda não tá entendendo nada. Não. E aí ele vê a Alice. Aí ele fala, beleza, legal, achei a Alice. Achei minha companion, tá suave. Tô de boa. Aí ele vê a Alice assim, Com uma roupa diferente, ele falou, que É. porra de roupa é essa que usando, isso, cara? menina? Que é isso? Ele até fala que... Ele dá um nome engraçado pra roupa. Fala que, sei lá, que trapa você tá vestindo? Que fantasia é essa que tá vestindo? É. Porque a Liz, ela usa roupa. Ela não usa nem uniforme da Unity. Ela usa as roupinhas da moda dos anos 70. Ela não usa farda. Não, lógico que não. Beleza, o Brigadeiro, o Benton, o Yates, depois a gente vai ver que usa farda e tal. Mas a Liz não usa, a Joe não usa. Não. E quando ele vê ela tá com uma farda, e, tipo, ela tá de bota, umas bota autona, a saia fechadinha, aquela tubinho. Toda séria, um né? cabelo nada a ver com o dela. O cabelo, gente. Aquele cabelo de colmeia, é uma né? coisa à parte. Porque o cabelo da Liz ali... Você usaria esse cabelo? Não. A Thaís da Terra de Inferno usa, certeza. Com certeza, certeza. óbvio. Até porque esse ano na Terra de Inferno deve ser igual nos anos 70. Não, deve estar muito pior. Se é que sobrou alguma coisa depois da lava derretendo. É verdade. É muito legal, porque na Terra 616, que não é 616, né, gente? Novamente, vamos sempre fazer esse Na parênteses Terra aqui. regular. Quando a gente fala 616, a Terra Zero,
É uma brincadeira pra facilitar. A gente sabe que na continuidade da Marvel, o Doctor Who tem um número, mas não interessa. Vamos falar no universo regular, na Terra 1. Na Terra do Doutor normal, na nossa Terra regular. Na nossa Terra, Alice é loira, cabelo compridão. Ou castanho claro, Contesta-se. É um cabelo claro. Loiro escuro acinzentado, sabe? Nossa, loiro mel acinzentado, sei lá, é um tom de loiro aí. E assim, super na moda, super fashion e tal. Essa Alice não está permitido ter estilo ali, né? Você vê que é um corte de cabelo sério, né? Então, tipo, é curto, é funcional, entendeu? Não existe liberdade, não existe individualidade. Não existe, então assim... No universo de Inferno. Assim como não existia individualidade em 1984 no livro, porque esse arco é uma referência a ele. Exato, então assim, cabelo curtinho, cabelo moreno, não tem essa de ficar pintando cabelo de loira aqui não, entendeu? É funcional, é pra ser prático, ela é uma líder, entendeu? Tipo, é uma coisa muito voltada pro profissional. Não existe essa coisa de moda. Sim. Não tem moda, né? E lógico, né, que Nikki, ele vê a Liz ali, ela já chama ali o pessoal com o apitinho, né? Ela tem Levem ele! Né? Não, primeiro ela tira aquela arminha, a arminha bota na cintura assim. A arminha, né? A arminha já apita e já manda prender ele, que vagabundo a gente prende, né? É lógico. E aí já levam ele ali pro líder, o chefe de brigada. E essa essa cena é muito boa, porque o doutor não tá entendendo nada, né? Ele tá sendo levado e ele ainda não bateu. O Tico e o Teco não bateu ali que, tô numa terra paralela. Não, até porque... ele não tem informação suficiente pra deduzir isso. Vamos lembrar que essa é a primeira vez na história de Doctor Who que o tema Terra Paralela é usado. É a primeira vez que esse tema tão legal é usado. Então, assim, a gente assume aí que é a primeira vez que o doutor viu algo desse tipo. A gente sabe que pelo o menos doutor que ele lembre. Entende o conceito de universo paralelo, óbvio. Ele é um viajante do tempo, provavelmente a academia teve uma matéria lá que dizia sobre essas coisas. Eu realmente acho que ele tem conhecimento disso, mas eu acho que ele nunca viveu. Ele tanto tem... Não, ou se viveu, eu não lembro, porque a gente sabe que beleza. Por mais que na 6B ele possa ter vivido alguma coisa e tudo mais, ou em qualquer aventura prévia, foi suprimida. A gente sabe que a memória dele tá toda bagunçada desde que ele generou, então justifica, beleza. Ele tá lá na Terra Paralela, e quando ele vê o brigadeiro, que não é o brigadeiro, né, porque ele é levado a líder de brigada. Líder de brigada. Respeito, líder de brigada. Desculpe. Ele chega na sala e tem a melhor Desculpe, cena. senhor. A melhor cena, cara, do arco, que é uma das melhores, né? Que esse arco é tudo maravilhoso. Que ele chega na sala, o líder de brigada vira, e aí, tipo, dá um zoom assim, pá, na cara dele. E aí, com aquele tapa-olho, sem bigode, ele fala, brigadeiro? É outro ser humano. Brigadeiro Lethbridge Stewart? Ele, líder de brigada. Aí ele, mas é Lethbridge Stewart? Aí ele, sim. E você quem é? Aí ele, pode chamar de doutor, John Smith. Ele, tá bom. E aí ele começa a sacar. Na hora que ele vê o brigadeiro, o líder de brigada, aí ele fala assim, eu já saquei o que aconteceu. Já sei o que Só que aí ele tá mole ainda, né? Ele fala, amigo, já entendi, já. Tá tudo certo, eu vou voltar pra casa, tudo... Não, onde você pensa que vai? Ele fala, não, é porque eu vim de uma terra paralela. O quê? Porque lá é tudo meio diferente, mas é igual. Porque ele pergunta, ele fala... É igual, mas é diferente. Ele fala, você é fulano de tal? Você estudou tal isso? Você tem essa função? Tenho. Ele fala, nossa, quantas similaridades e ao mesmo tempo quantas diferenças. É muito legal, né, gente, E aí, essa cena. Enfim, ele fala, não, eu quero ir pra casa, tal, porque eu vim aqui por acidente, Nada demais, desculpa qualquer coisa. E os caras falam, não, desculpa qualquer coisa, o cacete. Valeu, falou, beijos. Você, no mínimo, é algum espião desses libertários, esses caras que querem acabar com o nosso sistema, e você vai pro Chilindró, você vai em cana agora. Já era. E na hora que eles estão tirando ali, tocando... Agora você é a nossa propriedade. Porque ele fala, não, calma, peraí, vocês não estão com um projeto de não sei o quê. Aí ele começa a falar exatamente do projeto... Da perfuração. Do Stallman. Aí ele fala, vocês não estão no projeto do Stallman e tal? Ele fala, como é que você sabe? Aí ele fala, não, porque lá de onde eu vim também tá tendo. Aí ele fala, não, eu não acredito, porque... Se o brigadeiro é cético, o líder de brigada, então, é mil vezes mais cético. 1000 vezes pior. E ele fala, não, faz o seguinte, me leva pro Stallman, porque o Stallman é um pé no saco, mas pelo menos ele é um cientista. Então ele vai me entender. O brigadeiro, o líder de brigada, fala assim, tá bom, eu levo pessoalmente você. E aí ele vai levando o doutor, e quando o doutor passa no primeiro painel ali da facility, ele fala, nossa,
mas vocês já estão no... Aí tem lá o tempo, né, que vai levar pra perfurar tudo. Isso. Aí ele fala, nossa, só falta isso pra vocês estão adiantados um Vocês tempo. estão muito mais Vocês na frente. estão na frente. Isso, vocês já estão acelerados, vocês já estão em outra fase do O processo. livro de brigada já fica, não olha muito não, vai, segue. E ele chega a questionar, cadê o Sir Keith, né? Eu tô sentindo falta do Sir Keith aqui. Ah, Sir Keith morreu. Morreu. Aí ele fala, o quê? Morreu sim. Morreu ontem. Quando ele encontra o Stallman, que tem 2 N's, isso é diferente. Ele fala assim, não, o Sir Keith morreu ontem. Então a gente já não tem esse outro personagem que lá na Terra Regular era, querendo ou não, era uma pessoa que equilibrava um pouco as coisas. Não, esse cara já não existe mais. Tipo, GG pra ele e... GG é um dia. E querendo ou não, o doutor perde um aliado nessa, né? Sim. Porque o que seria uma pessoa que conseguiria, de repente... Em tese, né? Em tese, porque a gente também não sabe como é que ele era ali, mas também acho que não tinha, não devia mudar tanto. Porra, Ou será que não, né? Não sei. Enfim, e aí ele descobre que não temos aí um Sir Keith nessa terra, né? E aí eles estão mostrando ali, né, o local pro doutor, não sei o quê. E assim como na Terra Regular, aqui também o reator começa a dar aquelas panes, a dar aqueles problemas. Só que aqui as panes já estão adiantadas. Porque como eles estão um pouco à frente do projeto, é como se fosse assim, pra gente falta 10 minutos, pra ele faltava 1 pra concluir o projeto. Não, tá super em cima já. Então as merdas estão mais alastradas, porque a broca já tá mais no fundo. Isso, ele já tá mais avançado e também temos aquele slime esquisito vazando também. São as constantes, né? Essa coisa do slime vazando que transforma... Tem nas 2 terras. Essa coisa está acontecendo igualmente nos 2 locais. Sim. Também está tendo problema do slime ali vazando por conta da perfuração. Então, assim, é bacana que o doutor ele já tem um monte de informação sobre esse projeto, porque ele estava na Terra Regular. E, tal qual lá, ele também vai tentar alertar aqui e mesma coisa não vai dar certo. Algumas coisas não mudam. Né? Algumas coisas não mudam, exatamente. A única pessoa que é constante é o Stallman, né? Porque ele é ruim nas 2 terras, né? Ele é inescrupuloso nas 2 e egoísta, a gente vê que existem algumas coisas que são ligeiramente alinhadas. Por exemplo, a gente vai ver que a Elizabeth, que é a Liz da Terra Paralela, ela, tudo bem, ela é má até grande parte do arco. Sim. Porque, enfim, ela tava naquela mentalidade ali coletiva, né, de toda essa realidade. Mas ela não é naturalmente ruim, tanto que ela ajuda o doutor. Ela vê razão no que ele fala e ela passa a ajudar ele. Eventualmente ele ganha a confiança dela e ela parece que também abre um pouco os olhos para algumas coisas que ela não se ligava ali naquele contexto, porque sabe? ela tá vivendo nesse mundo que não tem perspectiva. Não é assim, ela viu como é de um jeito e do outro escolheu. Não, pra ela sempre foi assim. Ela não questionou, né? E aí ela não questionou porque ela não tinha como questionar, entendeu? Só existia esse horizonte pra ela. Isso é a única verdade. O então ela doutor segue trouxe nisso. a luz para Elizabeth. Exato. Quando chega esse elemento completamente fora, e assim, não é, ele é um espião da resistência. Não. Esse cara nem sabe o que é resistência. Eles têm certeza que ele é um espião ali. Ele tá em outra. Ele vem de um mundo onde existe livre-arbítrio, blá, 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 e isso vai meio que quebrando ela. Ela fala, putz, ela começa a se questionar. E é muito legal porque a Liz é uma pessoa... A Elizabeth, desculpa, é uma pessoa que ela em nenhum momento acha que o doutor está mentindo. Porque o doutor também não mente. Ele chega e fala, não, eu sou de uma dimensão paralela. Eu conheço outras pessoas que são vocês, só que lá e que elas são diferentes. Tipo, em nenhum momento ele esconde ou mascara a verdade. Ele joga real. É que a verdade é tão maluca, né? E o líder de brigada tá o tempo todo, tipo, esse cara é estranho, esse cara é estranho. E a Elizabeth tá assim, eu acho que ele tá falando a verdade o tempo todo. Eu acho que ele não tá mentindo. Por que ele mentiria? É uma história muito maluca. Tanto que quando ele começa a contar... Quando ele começa a contar pro líder de brigada, ele fala assim, já saquei com esse cara. Ele tá querendo passar pra gente que ele é louco, pra gente não prender ele. Amigo, comigo isso não cola. Do tipo, já matei muita gente que finge que é louca. Sim. Tanto que quando eles botam... É muito louco isso, porque ele prende o doutor. O doutor vai... Rola aquele interrogatório ali. Inclusive, a cena de interrogatório é sinistra, porque, de novo, né, esse arco ele é baseado aí, ele é feito em cima de 1984, ele segue a mesma premissa, né? Sim. E o filme de 1984, não com John Hurt, esse veio até depois desse arco, mas o lá dos anos 50, de 54, que é com Peter Cushing, né? Com o Peter Cushing e era da BBC. Isso. Ele tem uma cena de interrogatório meio assim.
com Bem esses pesadinha, cortes. sim, Então sim. eles ficam, qual é o seu nome? De onde você veio? Quem te mandou? Qual o nome do projeto? Por que você sabe disso? E você vê que o doutor tá zoado, já todo suado, Não, ele tudo, não aguenta mais. a gola aberta já. Não, ele não aguenta mais, né? E outra coisa também que o doutor traz à tona durante o interrogatório, durante esses primeiros momentos ali neste mundo novo, é que ele expõe o lance que o Stallman tá com uma queimadura. Sim. Porque o Stallman, ele tá começando a sofrer os efeitos das transformações ali do slime, do negócio. Isso na Terra de Inferno, na Terra paralela. A gente vai ver Inferno. a gente vai ver que na nossa Terra vai tendo glimpses do que tá acontecendo na nossa Terra, no universo regular. Sim. E a gente vê que o Stallman, imbecil, como ele pegou na parada, a mão dele tá ficando toda carcomida. Tá ficando toda verde, bizarra. Aí ele bota aquela luva. Isso, pra disfarçar, não sei o quê, né? Então, assim, você começa a ver que a mesma coisa está acontecendo, tanto com o Stallman daqui quanto com o Stallman de lá. E a gente tem esses... Stallman daqui, Stallman de lá. E a gente vê lá na Terra Regular que o Sir Keith, ele está programando ir para Londres, que ele fala assim pro Stallman. Stallman, seguinte... É isso, você não vai arredar o pé, eu vou ter que levar a questão pro ministro. A gente pode evitar isso agora. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Vamos parar essa perfuração por enquanto? Ah, não, porque eu vou fazer... Então você não me deixa outra alternativa, meu querido. Do ministro. Eu estou indo para Londres, eu vou falar com o ministro. Ele fala, tá bom, pode ir. Fala lá. Só que Nikki... Vou perfurar o planeta inteiro até você chegar. Só que Nikki, o Keith, vai para Londres, o Stallman já antecipou o que ia acontecer... E já mandou sabotar ali o carro onde ele tá indo, entendeu? Então, assim... Tanto que ele sofre um acidente. Ele sofre um acidente. É justamente isso, né? Na Terra de Inferno, no universo paralelo, o Keith chega a morrer mesmo. E ele na nossa, já está ele fala, morto não. quando o doutor chega, né? Então a gente nem vê. Até porque tá na frente um pouquinho. Isso. E indo daqui, ele só machucou o braço, tipo, não tem nada demais. Ele realmente sofre um acidente, né? Ele tá conversando ali com o motorista do carro, a gente tem a cena, né? Dele falando, e até do motorista falando, não, senhora, porque eu concordei, porque eu trabalho aqui, né? Não posso fazer nada. Inclusive, se o senhor quer saber, eu fui contra, né? O senhor me desculpe. Mas sim, ele sofre um acidente ali e tal, mas é o Stallman sabotando... assim, claramente o Sir Keith ali. Pra ele não contar pro ministro, pra ele não levar essa questão adiante e tudo mais. Então, ele quer realmente monopolizar toda a questão do reator e ele quer fazer essa perfuração, custe que custar. Doa quem doer. Doa quem doer. E lá na Terra de Inferno, que a gente apelidou de Terra 666... Terra 666. É aquilo, né? Rola o interrogatório, eles não ficam satisfeitos com as respostas que o doutor dá e prendem ele ali numa cela, que fica bem do lado de uma cela de uma pessoa estranha coberta com lençol. Coberta com um pano. E é muito bom que o doutor ele tá na cela, ele falou, vem cá, mas eu posso nem beber um copo d'água? Me ajuda aí. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Porque você vê que por mais que ele esteja numa situação de bosta, ele sempre fica tentando dar uma zoada na parada. Lógico, é o jeito do doutor. É o jeitão dele, né? E aí ele vê o camarada lá coberto, enfim, o cara acaba se revelando e ele já é um homem lobisomem primordial lá. Ele já está transformado. Primordizado, boa. E aí rola um embate, acho que é o próprio Bento que tá ali. É o underleader lá. Que o Benton entra na cela desse cara. O Bento. Leva um pau. Ah, sim, porque os primórdios são fortes pra caramba. Leva um pau. E aí, essa é a hora que o doutor ele sai da cela dele e dá um pau no bicho e consegue sair, consegue fugir. E o Bento fica lá desmaiado, porque ele já tinha... O Bento. O Bentinho, ele fica lá desmaiado. O Bento vai virar primórdio também. Sim. Ele vira o Bento primórdio. É justamente nesse ataque, né? Porque como ele tem esse pega na cara do físico, Bento. Exatamente. Encostou a mãozinha no rostinho, já era, transformou. Ele vira bicho também. Change! Né? Já toma o Henshin Evil ali. Já tomou. E aí o doutor volta ali pra sala de operações e tudo mais. O líder de brigada, na hora que vê o doutor solto de novo, ele já tenta atirar nele. Na verdade, o que salva o doutor nesse arco, enquanto ele tá na Terra de Inferno, é o caos. Porque... É o caos, aparece um inimigo maior que o doutor. Que é justamente o caos, o mundo acabando. Sim, Tanto que quando ele vai preso, a Liz até fala assim, e aí, quem mandou você? Fala pra mim. Não, ninguém me mandou. Ela tenta conversar com ele ali sozinha, pra ver se tira alguma informação. Você claramente é um espião da resistência
dos libertários, não sei o que, ele fala, não sou espião de nada, eu nem sei do que você tá falando. Ela usa, inclusive, uma expressão muito legal, que ela fala assim, eu tenho certeza que você faz parte dos free thinkers, né, que são os pensadores livres. Os pensadores livres, eu tenho certeza que você trabalha pra eles, né, que não sei o quê. E ele fala, mas eu estou falando a verdade, eu não faço parte de nada disso que você tá pensando. Então, assim, por mais que ele seja, né, o louco ali, o free thinker, o pensador livre, o anarquista, sei lá o que vão chamar ele ali, ele mesmo assim, o rebelde, ele tenta ajudar. Porque quando ele vê, enfim, tem o ataque do primórdio ali, ele consegue sair, o mundo tá acabando lá fora já, porque o reator tá dando problema. E a primeira coisa que ele faz é tentar consertar um negócio. É lógico, ele tá ali pra ajudar mesmo, gente. O doutor ele não vai, por maldade, falar se explodam aí, até porque ele não sabe se ele pode voltar ainda. Na verdade, ele tem quase certeza que não, né? Ele até tá porque preso. Pra energizar a TARDIS, o pedaço dela... Ele vai precisar justamente do reator. Então se o reator for pro saco, ele vai junto. Ele também fica preso nesse lugar. E é isso que salva ele, na real. Porque o fato dele ter um conhecimento pra evitar que o troço exploda e o fato do negócio estar explodindo e gerando um caos generalizado é o que faz tanto o líder de brigada quanto a Elizabeth levantarem uma bandeira branca momentânea. Começarem a considerar o que ele tá falando. Tanto que o doutor chega a levar eles pra ver o painel. Ele fala assim, tá bom, mas cadê o veículo que você veio? Ele fala, não, você quer ver? Eu te mostro, a gente vai lá no galpão que eu tava e eu mostro. Aí eles vão lá e ele vê o painel e fala... Porra, o líder de brigada fala assim, beleza, mas isso não é um veículo, como é que você chegou nisso? Ele fala, cheguei, você quer ver? Aí, não vai sair daqui, você tá mentindo pra mim. Ele fala, então tudo bem, pode apontar a arma que você quiser. Eu tô indo embora. E ele aperta o negócio na TARDIS e ele vai de novo, é o mesmo recurso que eles usaram nos arcos atrás, dele viajar no tempo 1 segundo pra frente. Porque ele some... Pra dar impressãozinha que sumiu. Não, ele dá a impressão, ele sumiu. Só que ele sumiu mas é pro muito futuro. breve. Tipo, na hora que o painel some com ele, o líder de brigada e a Elizabeth ficam sem entender nada. E aí ele aparece depois, como é que você fez isso? Ele fala, não, eu não sumi de verdade. Eu só me transportei 2 segundos pro futuro. E aí parece que eu sumi. E ele fala, não, pô, então, beleza, então o que você tá falando minimamente é verdade. Não é como se estivesse inventando mambo-jumbo pra me convencer. E aí ele começa, então, o líder de brigada começa a acreditar na história do doutor e além. Ele não só acredita na história do doutor... Como ele quer usar... Como a primeira coisa que ele fala você pode levar a gente? E o doutor fala... Se der merda, você pode? Não posso levar vocês, porque veja bem, existe uma versão de vocês lá no outro mundo, vocês são deste mundo aqui, aquele mundo lá, e não tem como ele cruzar. Ele fala que ele não sabe as implicações que isso pode causar. Ele fala, vai que eu levo vocês e eu arrebento o Space Time Continuum. O doutor... Ele é bem enfático nessa hora, porque ele fala assim, existe um Space Time Continuum, um contínuo espaço-tempo. Por algum motivo, por algum erro, eu vim parar nessa terra, nessa linha paralela, nessa terra paralela. Já foi uma cagada. E eu não posso sair levando gente pra lá, porque eu não sei em que isso pode desestabilizar. A gente sabe que não foi dá nada. algo que eu mesmo não controlei, tá aqui. Imagina levar vocês junto, né? A gente sabe que se ele tivesse salvo uma galera e levar pra lá, não ia dar nada. Ia só ter umas pessoas a mais no planeta. A gente sabe que quando o roteiro quer, as coisas funcionam, não é verdade? Por um momento eu fiquei afim que ele tivesse levado Sim! a Elizabeth, sim. Mas sim, não rolou. Eu queria que ele tivesse levado os dois e que as versões deles tivessem interagido. Nossa, eu queria ver o Brigadeiro dando um pau no líder de brigada, né? Porque o líder de brigada é um escroto. Incrível, isso ia ser tão maravilhoso. Ele é sinistro, mas ele é evil. Eu sou sinistro. E é isso, o líder de brigada, neste momento, ele já tem a ideia fixa de tipo, não, a gente tem que fazer o doutor tirar a gente daqui, porque veja bem, essa porra vai explodir. Não vai dar pra salvar essa merda. Tem esses homens esquisitos aí, lobisomem verde, surgindo estranho, por aí. Thriller. Nossa única alternativa, nossa única chance de sobrevivência neste momento é ele levar a gente. A gente tem que convencer ele a levar a gente embora. Pra terra dele, Então ele fica com essa ideia. E o doutor o tempo todo tá categórico e fala, não, mano, não vou levar, não tem como, é incontrolável. O que eu ia falar, né, que o doutor, apesar dele ser um time meddler aí, ele gosta de mexer no tempo e no espaço, e é inclusive por isso que ele foi julgado pelos Senhores do Tempo. Até isso é demais pra ele, porque ele realmente... Primeiro que ele não sabe nem se ele consegue voltar. Ali eu acho que é mais o cagaço de quebrar de vez. Cagaço de quebrar. Vai que eu levo e dá uma merda, eu rasgo o tempo. Aí ele também não, né? Eu acho que ele não sabe nem se ele consegue, sabe? Tipo, ele não sabe nem se ele consegue voltar sozinho. Como é que ele vai saber se ele consegue levar a galera de volta, sabe? Não, e pra piorar, ele não tem nem tempo de ficar estudando a situação, porque o que acontece? Como, novamente, né, o tempo aqui ele tá ligeiramente
à frente, né? Veja, ele não tá no futuro Tá avançado. da nossa Terra. Não. É porque a tecnologia é ligeiramente mais avançada na Terra de Inferno. É como se fosse o mesmo dia, a mesma é o mesmo dia, a mesma hora. Mas O projeto tá mais na frente. Na Terra 666, as coisas estão mais aceleradas, estão Pois é. mais na frente. E por conta disso, a gente vê que todo mundo ali da Facility, tirando a menina, né, a Petra e o outro carinha, todo mundo já virou primórdio já. Sim. O Stallman, inclusive pra ninguém errar que é o Stallman, tem um letreiro na roupa dele falando Stallman! Sabe quando você gruda aquele adesivinho Hello, my name is? Oi, então, meu nome é... é isso multiplicar 10 vezes. É um banner. É gigante. Ele botou uma 4 no peito. Não, maior que a 4, pelo amor de Deus. Uma é um 3 negócio no peito, né? Gigante. gigantesco. Não é uma 3, a 3 é imenso. Mas, enfim, Escrito a 4 em também. letras garrafais Stallman. Tipo, é gigantesco mesmo. E Ele já virou, tipo, todo mundo virou. Já virou. Virou lobisomem do Thriller Quem e não tá matando virou geral. são os nossos personagens. Nossos amigos, entre Nossos aspas. amigos, nossos personagens. Então, é o líder de brigada, é a Liz. Elizabeth. É a Elizabeth, desculpa. A Petra e o carinha. e o Sutton. O Sutton, né? Isso mesmo. Que são um casalzinho ali, né? Sutton e Petra. Eles têm um tiruru tanto na Terra outra regular terra quanto na como 666. nessa terra. Então, eles ficam ali juntinhos o tempo todo. Sim. E eles são os únicos não afetados. Porque o resto, vários caras já se transformaram. E eles ficam ali, né? Com aquele extintor de incêndio, aquele negócio. Tipo, tem que tirar o calor deles, né? O lance do extintor de incêndio parece um pouco Trapalhões. A galera mais velha vai lembrar que, por algum motivo, eu não sei explicar muito bem porquê, os Trapalhões, eles descobriram que era engraçado jogar o extintor de incêndio no outro. E isso gerou toda uma geração que achava hilário fazer isso. Vou fazer um parênteses aqui nesse arco maravilhoso pra contar uma história. Eu não sei se eu tenho algum ouvinte que estudou comigo no ensino médio, mas eu estudava num colégio no Rio de Janeiro chamado CSP, o Colégio Senhora da Pena. Olha aí. E lá no Senhora da Pena o terreno era bem grandão assim, e ele era dividido em platôs assim, tipo, tinham vários andares entre aspas, o terreno inteiro. Achei chique. Teve era um matagal desgraçado. O lance é o seguinte: a minha turma ela não era das mais fáceis de lidar. E a diretora, meio que pra punir a gente, jogou a gente pra sala mais alta do prédio mais alto que tinha. E a gente foi pra lá. Só que aí tinha um problema. Como a gente ficava muito longe, não tinha galera, não tinha aqueles... não é guardinha, os inspetores, sabe? Sim, Não sim. ficavam muito lá, ainda mais na última sala. E tinha os extintores. E o que acontecia? Quando tinha Olha aula, lá, quando já dava um tô até negócio... vendo já. Eu não sei quem foi o primeiro, desgraçado, eu tava nesse meio também, que inventou de ficar jogando extintor e, maluco, direto, assim, tempo livre, o professor não veio. Maluco, era uma guerra infernal, porque todo mundo catava os extintores do andar inteiro. Meu Deus. E ficava se jogando água, se jogando... Essa porra é tóxica, é uma merda, porque... Daí quando tem incêndio, não tem mais, né? Exatamente. Não tem Vocês iam incêndio. morrer tudo. Mas o lance é, tipo, aquele extintor do pó, aquilo é perigoso a beça, porque qual é o lance? Por que ele apaga o fogo? Porque ele tira o oxigênio do lugar, ele dá aquele... Já era. Maluco, a gente dava aquela porra com sala fechada, o vagabundo ficava tossindo, e a gente jogava o de água, molhava todo mundo, aí deu uma confusão desgraçada, a diretora teve que mandar repor o extintor todo, aí mudou de sala de novo, teve vagabundo sendo suspenso, foi um inferno naquela época. Inferno. Por Olha que lá, que isso aconteceu? que é o nome Porque do arco. quando a gente era criança, a gente era doutrinado com os Trapalhões, fazendo isso em todo episódio quase. Engraçado E você aqui eles falar. fizeram também. Pois é, engraçado você falar isso, porque eu assisti muito Trapalhões, muito mesmo. Desde criancinha, desde muito pequena, gente. Eu não lembro dessa história do extintor. Caraca, tinha, bicho. Porém, Tinha. eu tenho uma história parecida de escola também. Sempre tava o Didico, aquele Não extintor. é ensino médio, Ok. é sexta série. Ok, ensino Ensino fundamental. fundamental. É, ginásio já, na verdade. Ginásio. Não sei se chama ginásio, mas... Eram os Mas anos é. 90. Sexta série, pera, que ano que é? Melhor não falar, que senão vou 90 denunciar. e algo. Eram os anos 90. Os garotos da minha sala, sempre os garotos, porque eu Sim. não estava envolvido nessa. Não, imagina. Eu não estava mesmo. Tá. Eu me envolvi Mas era em várias... santa do Não, colégio. é que eu era Tá bem bom. estudiosa. Tá. Mas aí os meninos resolveram fazer essa mesma coisa aí que seus amigos e vocês resolveram fazer. cara, a gente pegaram esse extintor Do pó branco ou da do água? pó. É, o de pó do químico. pó branco. químico. É. E assim, gente, É uma desgraça isso. deixa eu explicar. A minha sala de aula, ela era muito funda, só que com poucas janelas. Então, essas da sala também, por isso a gente quase morreu. E aí eles espirraram, tipo, imagina, todas as coisas, os livros, Fica os brancão, cadernos, pá, eles jogaram ali dentro. Eu tava dentro na hora
eu comecei a ficar sem ar. Sim, porque essa merda tira o ar. Na hora! Aí, gente, foi um bafafá, um fuzuê. Todo mundo saindo da sala, Pois é. aquela loucura. Ninguém sabia se levava a mochila, se não levava. Aquela... É um inferno. Cara, chegou a diretor. Nossa É a mesma história. Senhora. Por isso que eu tô falando, cara. Por isso que eu acho que é um negócio que a gente meio que... Porque você não vê as pessoas... Quer dizer, eu não tenho também tanto contato com gente de colégio hoje em dia, mas a gente não vê as pessoas contando que fizeram isso. Eu acho que foi uma coisa da nossa geração, Será? entendeu? Não sei. Ninguém liga mais pra essa merda. Mas por quê? Porque antigamente os programas achavam que isso era muito engraçado. Pois é. Em Inferno não é bem Incluindo pela... o Dr. Who. Em Doctor Who, não é bem pela graça, é porque tem a lógica beleza, o corpo dele está com radiação, tá Isso, quente. tá quente. E o extintor resfria isso, então isso acalma a fera. Ele não volta a ser humano, mas ele fica ali. Ele é stunned. derrotado. Ele fica caído. Ele não morre, mas ele Não, fica paralisado. Ele consegue ser detido. É só um parênteses de Ainda novo? que Não façam rapidamente. isso, crianças, por favor. Não faça. Se você tá no colégio, não faça isso. Deus, gente. Não corroboramos essa nossa época. Eram outros tempos. Definitivamente não. No meu caso, só aconteceu uma vez e nem fui eu que estava envolvida. Me Então, aconteceu bastante. então eu posso falar que eu tô Cara, de tem a boa. mãe disso, tá? Esse podcast dá B.O. desgraçado. Meu irmão sabe. Enfim, gente, vamos voltar aqui pro arco? Vamos voltar aqui pro arco. E aí, beleza, né? Tá rolando esse pega pra capar, eles conseguem ali, com os extintores, dar uma detida um pouco ali nos lobisomens e tudo mais. Primórdios. Os Primords. E aí, tem uma hora que tem uma treta do tipo assim, que o Sutton e a Petra querem porque querem sair do local. Aí o líder de brigada não deixa, aí eles são obrigados a ficar ali, não sei o que, não sei o Porque que não lá. tem escolha, tem que ficar. Exato. Mas, eventualmente, todos eles conseguem ir lá pro galpãozinho do doutor. Sim, E eles aí, se refugiam ali todos. Eles se refugiam, rola toda essa parada de tipo, ele tem essa nave. Acho que até o Sutton que fala, nossa, eu não sei se é o Sutton ou se é o Sir Keith, né? O Sir Keith tá morto. Ah, não, é verdade, não é? Não, é o Sutton. Eu acho que é o Sutton que fala assim, nossa, eu esperava mais. Aí o doutor fala, ué, você acha que uma nave espacial tem que parecer como, né? Defendendo, né? Que é muito falando pros muito telespectadores. doutor, né, gente? Mas enfim, eles estão ali no galpão do doutor pra se refugiar. Por quê? Porque o troço já explodiu. Não, já era. Já era. Não tem mais como... A única alternativa mesmo agora... Eles não tem nem como voltar lá no local. Porque como todos os caras ali da Facility viraram Primords, o que aconteceu? O doutor não conseguiu nem tentar reparar o negócio. Não deu tempo, porque os bichos estavam matando todo mundo. Não conseguiu, não dava. Qual foi a merda? O reator explodiu e está virando, por isso que o arco... Na verdade não é por isso, né? Eles falam que é inferno por causa do calor, né? Logo no começo do arco, mas esse é um dos motivos do porquê que é inferno. Porque fica tudo um inferno do cacete. O negócio explode, começa a vazar larva pra tudo que é lugar. Larva, e a larva, a né? larva. A lava. A lava. E a lava começa a tomar tudo. Você vê que tem o brigadeiro falando, vai, doutor, leva a gente. Ele fala, não posso levar vocês, já falei, ó. Vamos aproveitar a energia que tá saindo toda, eu vou tentar ligar na marra, mas eu não vou, infelizmente eu não vou levar vocês. Se eu pudesse, eu levava. Eu queria levar, mas eu não posso. Mas não consigo. E a líder de brigada fala, então eu vou matar você, eu vou atirar em você. Aí um dos caras fala assim, acho que é o Sutton. Não tem bala na arma. Aí é muito bom isso. O líder de brigada essa é a melhor parte. mira pro outro lado e atira, aí tem bala. Aí ele, e aí? Vai arriscar ter bala ou não? Vai me levar. É muito legal porque o lance é o seguinte: o brigadeiro tentou atirar no Sutton antes. Líder de brigada. Desculpa. O líder de brigada tentou atirar no Sutton e não tinha bala mesmo. Eu lembro dessa cena. E aí, beleza. Aí, quando eles estão lá no galpão, o Sutton fala: relaxa. Não tem bala, Não tem bala, não. blefe. Não, é muito. Cara, é linda a cena, o jeito que ela é editada. Porque assim, na hora a câmera está focando ali em. Ele só vira no impassível, Nicholas né? Kearney. Ele não fala nada, tipo, é como se ele estivesse falando, não é? Ele pega a arma, ele atira pra cima, e já vira de novo pro doutor. Aí ele fala... 2 segundos, piu, Não, e já entre volta. linhas o que ele tá falando beleza. É sensacional. É muito bom. Entre linhas o que ele tá falando é assim, e aí, vai arriscar ter ou não bala? Porque eu mato você aqui. Aí eu não Você vou, acha que eu não você atiro? não vai, mas pelo menos eu vou te matar. E quem salva o doutor é justamente a Elizabeth. Isso. A Elizabeth atira nas costas do líder de brigada e fala, vai doutor, vai, se salva. Sim. Não tem o que fazer, se salva. Corre, doutor! O doutor vai lá, liga, começa a se transportar e a gente vê ali os segundos finais, a Elizabeth com o Sutton e a menina lá, a Petra. Isso. E a lava vindo, eles gritando em desespero.
e acaba. E assim, já vai direto, acaba o núcleo Terra do Inferno. Acaba essa parte aí da Terra Paralela, É, né? o último episódio do Isso arco aí é o na... cliffhanger do episódio 6, que é o penúltimo. Quando a gente volta pro episódio 7... O 7 é todo em casa. Já tá na Terra normal, então é O óbvio. doutor tá apagado, ele fica um pedaço do episódio apagado ali, se fala. Sim! Porque ele materializa... Imagina. Ele materializa e ele cai, ele aparece tatelado. Aí a Liz vai, Tá delirando. chama médico, chama não sei o quê, ela fala, não, eu entendo um pouco de medicina, deixa eu ver. Ela vê os corações, tá batendo. Muito Aí o brigadeiro fala, tá, mas né? e aí, qual é? Ela fala, então, é como se ele estivesse em coma. Ele tá num coma, cara. Eu acho que o processo dele ter viajado ali de volta fez com que o corpo dele sofresse, fora todo o estresse que ele já tinha passado ali na outra terra também. É bravo. Então, assim, ele fica uns minutos apagado mesmo, ele realmente não consegue. A única coisa que ele consegue ele fala murmurar palavras. é aquele tubo 2, né? O número 2, problema no tubo 2. Problema no tubo 2. Pare o sistema, pare não sei o quê. Porque ele já viu lá na outra terra que era isso que tinha dado problema. Então ele tá tentando evitar nada daqui. Então, e aí o brigadeiro fala, putz, ele tá delirando. Já era. Aí eles falam, não, mas você lembra que antes dele sumir, ele tava falando que tava dando um problema? Será que não é nesse tubo 2? Será que ele não viu alguma coisa? Aí o brigadeiro fala, porra, mas como ele viu alguma coisa se ele tá apagado? Não tem como. Ela fala, não, mas a gente viu ele sumir. Vai que ele sumiu e... Não, a gente tem que ver esse negócio. E eles conseguem... Vamos averiguar, né? Nessa hora o doutor começa a retomar um pouquinho a consciência, aí ele levanta, aí ele mede o próprio pulso. Ah, beleza, 170 batidas, tá de boa. Lembrando, gente, que seres humanos normais com um coração só é 120, tá? Então, tá bem acelerado esse negócio. Na verdade, São dois corações, ele até né? fala que... É porque ali eu acho que o número é até diferente do nosso. Porque é outra contagem que eles fazem. Pode ser. Mas também. o doutor, ele tem um batimento muito rápido porque são 2 corações, né? Aí ele até fala, um tá até mais acelerado. Ele tal. fala, esse daqui tá mais acelerado que esse, mas tudo bem. Em tese, ele deveria ter o dobro do batimento cardíaco, né? Porque são 2 corações. Pois é. Sim, ele tem pressão alta também. Sim. E é muito bonitinho ali. Não, os 2 corações estão de bom, não sei o quê. Vamos pro negócio. Aí eles já saem juntos, já vão direto lá pra sala de controle. Niki, ele chega lá, ele já começa a mexer em um monte de botão lá, que não sei o que lá. E assim como na Terra Paralela, o Stallman tá virando lobisomem. Tá virando Primord. E ele já tá putaço que o doutor tá ali mexendo nos botões dos negócios dele. Fala, que tá acontecendo aqui? Não quero saber, que não sei o quê. E o doutor, não, vocês têm que parar a perfuração, vocês têm que desacelerar, vocês não podem, vai dar problema, vai dar bosta. Que vai dar problema. Vai ser um caos, todo mundo vai morrer. E o Stallman tá tipo, não, você tá louco, o que você tá falando? Você tá delirando, você é muito louco. E aí, é muito louco que o Stallman, ele começa a ouvir um barulho muito agudo, né? Que são os barulhos lá que o negócio fazia. Então aí, tipo, aparece ele delirando, ele faz umas caras, o ator faz umas caras assim. Aí vem aquele... Aí a Petra, tá tudo bem, senhor? Não, tá tudo bem, ele tá se tudo tranca, certo. Tem uma hora que ele se tranca na sala e começa a lamber o troço. Ele tá muito louco. Que nojo, né? O que será que era aquilo? Será que era... não, era alguma coisa edible, né? Marmelada, sei lá. Devia ser alguma gelatina, alguma coisa. Alguma coisa porque assim. Porque tem que ser não tóxico, eles metem aquela porra na boca. Ele passou na cara aquele negócio, né? E ela começa a questionar, tipo, o que tá acontecendo? E você vê que ele tá louco. Passando por um processo ali de transformação que a gente não viu com os outros caras acontecendo. É porque né? assim, o Stallman, ele já não tem escrúpulo. E ele já tá meio contaminado. Na luva, Sim. embaixo da luva tem a mão virando mão de Primord. Exato. Né? Teve outros casos ali, um cara ou outro virou. A gente vai ter um embatezinho final com alguns bichos. Tem. O doutor sobe naquela... Porque era uma fábrica, né, que é filmado esse negócio. Isso. E aí o doutor sobe um pedaço lá, tem uma briga num lugar alto. Tem uns embates, umas lutinhas. Como característico do terceiro doutor, ele gosta de uma lutinha, né? Tem uma hora que ele dá um karatê venusiano em dois soldados da Unity também. Sim, ele tá ali super homem de ação, né, e tudo mais. E aí realmente ocorre a transformação do Stallman em lobisomem, né? E aí, quando o Stallman sai de cena, o doutor fala pra Petra, pelo amor de Deus, desliga essa caralha. Assume o controle. Ela fala, não, mas eu não posso. Aí ele fala, não, você pode, você vai, porque senão a gente vai morrer. Você consegue sim, miga. E aí ela vai, ela toma as rédeas, ela fala, desliga, não sei o quê. Todo mundo, mas como assim? Ela fala, desliga, sou eu que tô mandando agora, pode, vai. E ela consegue comandar a equipe e eles começam, não sei o que, desativar, não sei o que, desativar. É muito legal.
ela tomar a liderança das coisas ali. Sim. Porque eu gostei da personagem dela, essa é a real, assim. Não aparece tanto, mas ela é legal. Ela é bem legal, você vê que ela tem um senso de justiça, que ela tem noção das coisas e que ela só tava trabalhando pra eles, tipo, ela tava obedecendo ordens, mas ela questiona essas ordens muitas Sim. vezes. Então ela é um personagem, tipo, de boa índole, né? Aham. E a relação dela com o Sutton também é muito interessante. E ela consegue desligar tudo e tal, o projeto é desligado, dá tudo certo. Quando acaba a que loucura delícia. na Facility, a gente volta ali E ele conseguiu evitar a explosão. ele conseguiu evitar a explosão, a gente volta ali pra cabana dele, pro galpão. Que e já ele é a ceninha final. A ceninha final, o doutor tá mexendo no painel, aí ele fala, ó, e aí, o que aconteceu? Agora que não tem mais, vai desligar pra sempre? E aí aparece o Keith, o Keith fala, não, mandamos desligar, não vai ter mais. Ele, Keith, você tá vivo? Você tá vivo, fica mal feliz. Aí ele fala, não, que bom que eu tô vivo, né? Sempre estive, Sempre né? estive. Não, ele fala assim, olha, eu sofri um acidente. Sofri um acidente, mas fora isso, fora os arranhados, tudo bem. Quase não tô, mas tô, né? Fora que tá tudo ruim, tá tudo bem. Exatamente. Aí ele fala, não, fechou, a gente vai... Agora não vai ter mais o projeto, tá tudo foi Já parado. falei com Londres, tá tudo suspenso, acabou. Aí ele fala, beleza, cadê a Petra e o Sutton? Eles foram os dois pra, acho que Londres também, né? Eles foram juntos e tal, parece que eles vão ficar juntos. Aí o doutor até fala, que legal, né? É um final feliz. Sim, é muito gostoso ver que, tipo, as coisas se resolveram nessa terra daqui, né? Graças à intervenção dele. Graças ao fato dele ter visto a merda que deu, né? Exatamente, todo mundo fica feliz no final. Tem o casalzinho que se forma, o outro cara não morre, então é bacana, né? E aí, na hora que o final termina galhofa, assim, termina um galhofa legal, do bem. Né? Porque ele quer ir embora com a Tardes que... em tese está funcionando daquele jeitão. Porque o brigadeiro tá assim, mas e aí, você vai mexer com esse negócio de novo? Ele fala, não, eu vou porque eu vou embora. Aí ele, você não vai conseguir mexer nesse negócio pra ir embora. Aí ele, eu vou porque eu não aguento mais ficar com um cara, ele xinga lá de um jeito muito educado, o brigadeiro, tipo, um sabe tudo, enchedor de saco aqui, não sei o que. Ele começa a xingar o brigadeiro fica, como é que você tá falando? Você tá louco? Ele ainda tá com rancinho, né, do brigadeiro, desde os silurianos. Prepotente, não sei o quê. Prepotente, autoritário. Aí a Liz, mas doutor, não. Aí ele, não, eu vou sim. Aí ele pega e sai, ele consegue fazer o painel ligar. Sim. Aí ele fala, Liz, tchau, até a próxima, vou sentir muita saudade de você. Não vou sentir saudade de você, brigadeiro, e sai. E tchau. E aí, 2 segundos depois, aparece ele todo cagado, com a roupa rasgada. Todo fudido. Aparecendo na porta. Aí a Liz, ué, o que houve ali? Então, eu consegui 2 segundos pro futuro a muitos quilômetros daqui. Aí ela fala, peraí, mas aonde? No lixão? Aí ele fala, no lixão. Brigadeiro, tem como me ajudar aí que galhofa! Tem como me ajudar a a guinchar o meu painel de volta ali pra Unity, porque eu não vou conseguir sozinho. Aí ele fala, engraçado, né? Há 2 segundos atrás eu não era arrogante, prepotente, autoritário. O doutor mas uma coisa que você não é um cara que guarda rancor. Né, amigão? Vamos ali, vamos comigo. Vem comigo, e aí eles se abraçam e vão saindo assim, meio que zoando um ao outro, e a Alice fica rindo e acaba. A Alice tá rindo dos dois, porque é óbvio que eles são super amigos, é engraçado. Eles se bicam, mas eles se amam. Eles se bicam, mas se amam. E aí acabou. Ele até fala, pelos velhos tempos, a gente já fez tanta coisa junto. Você é meu amigo, você é meu parceiro, você é meu brother, né? Vamos aí, facilita aí. Quebra essa pra mim. Quebra essa pra mim. E aí o brigadeiro fala, vamos aí. Alice ri ali dos dois e acaba. Fim da 7ª temporada da série clássica. E fim da Era Alice também. E fim da Era Alice, porque a gente ainda não sabe, mas, né? Foi o último arco dela. A gente não tem, de fato, uma despedida. Curiosamente... Só aquele abracinho que ele dá antes, né, de ir com a Tardes. As últimas coisas que ele fala pra ela, né? Uma das últimas coisas, justamente, Liz, eu vou sentir muito sua falta. O que é uma coincidência meio triste, né? Pois é, mas assim... Eles se abraçam. Não existe, de fato, uma despedida dela, não. É como se ela continuasse ali, assim. Na verdade, a despedida, entre aspas, da Liz, a gente vai ter no próximo arco. Porque quando o arco começa, não tem a Joe de cara. Pois é. E aí o brigadeiro vai falar, o doutor pergunta, cadê a Liz? Aí ele fala, ela pediu transferência. Ela voltou pra Cambridge, né? Ele fala um negócio, eu não lembro. Eles dão a semana finalização. que vem vocês vão saber exatamente o que é. Sim. Mas tem uma desculpa assim, ela voltou pra não sei aonde, ou ela foi transferida, tipo, isso. Ela pediu pra sair. Tem uma explicação. Tem uma explicação aquela, né? técnica, né? Mas é aquilo. A gente vai descobrir qual é a explicação verdadeira nas nossas
curiosidades Sim. sobre o episódio. E esse episódio tem bastante curiosidade, Então, viu, por favor. Fred Pavão? Então já se por favor. prepare. Vamos Todas. lá. Tudo que você tiver desse arco me dá, me dê, cara. Me dê. Então vamos lá, né? Como eu falei no começo, Inferno foi ao ar de 9 de maio a 20 de junho de 1970. Eu devia transformar isso num feriado. 9 Com de maio. certeza. 9 de maio vai ser um dia a ser lembrado. Tá certo. O roteiro é de Don Hutton. Ele também vai fazer, né, lá pra frente, o roteiro de The Mind of Evil, também com o Terceiro Doutor. Sim. Mas ele também escreveu uma Também sériezinha, escreveu. alguns episódios de uma série chamada Sapphire and Steel. Sapphire and Steel é uma outra série de sci-fi que tem Isso. ninguém menos que Joanna Lumley. Minha deusa, minha diva, E é um meu negócio amor. meio... Imaginem um Arquivo X britânico. É a mesma pegada. É Só que tem a verdade. ver com esse viagem no tempo, no espaço, uma loucura. É maravilhoso. É legal, Bess? É legal pra caramba. Muito bem, gente. Infernal poderia ter tido outros títulos, né? Working Titles. Vamos ver se alguma é De melhor. The Moho Project. Não, chato. Operation Mulbor. Não, Operation Inferno ia ser legal, mas não. The Mulbor ou Project Inferno. Project Inferno ia ser legal. Projeto Inferno. Projeto Inferno ia ser foda. Aí eu achei da hora, achei Mas bem Inferno, legal. Inferno é simples, é tipo chefe. É assim, um nome só já... Pá! Inferno, saca? Você não precisa, dispensa apresentando, É, pá, você não precisa- Inferno. Você não precisa de título com 2 pontos antes. Só Inferno já diz muita Inferno, coisa. já acabou, é isso aí, gente. E bom, gente, as gravações tiveram seus momentos de tensão, porque nós temos aí Barry Letts, Sempre tem uma tretinha. Barry Letts sendo o produtor, né, o showrunner, entre aspas, da época, e o diretor desse episódio era o Douglas Camfield, que já tinha trabalhado, já tinha passagem pela série e tudo mais. Mas rolou uns momentos de tensão, por exemplo, logo no começo, teve uma treta do Pertwee com Camfield, eles chegaram a discutir, deu problema, até a Sheila Dunn teve que interferir. Quem é a Sheila Dunn? É a atriz que faz a Petra, também conhecida como a esposa do diretor Douglas Camfield. Caraca, que treta. Rolou um nepotismozinho ali, né? E pra piorar a situação, uma semana depois, o Camfield teve um um treco. ataque do coração. É real. É real. Tipo, foi um minor, assim, foi um ataquinho do coração, mas teve. Foi um susto. Um sustinho. E o que aconteceu, gente? Ele já tinha Bosta. dirigido todas as cenas externas, né, em locações, mas de estúdio, ele só tinha feito os episódios 1 e 2 e desenhado o projeto para o 3. O resto ele não tinha feito nada. Aí o Barry Letts falou, o que eu vou fazer? Vou dirigir. Vou ter que fazer eu, né? Vou ter que fazer eu mesmo. Ele até considerou trazer um outro diretor, mas por questão de tempo ou até de, sei lá, orçamento, provavelmente, ele falou, não, deixa que eu faço. Tanto que Mas assim- nem acreditado ele pôde, né? Não, ele não pode ser acreditado, porque a BBC na época não acreditava Mais a- de uma pessoa. A uma mesma pessoa para mais de uma coisa. para mais de uma função. Então, basicamente, foi assim. Os episódios até o 1 e o 2 estavam prontos. O 3, ele deixou um projeto tão certinho que o Barry Letts conseguiu seguir, mas a partir do 4 episódio, o Letts teve que fazer tudo sozinho. tocar sozinho. Além de supervisionar todo o resto dos trabalhos de produção. Então, Sim. assim, ele tava com uma carga enorme nas costas. E considerando que o arco foi bom, É. caraca, parabéns, Barry Um Letts. milagre, é um milagre. Na moral, Esse assim. é o cara. Não, ele realmente conseguiu. Eu gostei muito do trabalho que ele fez, de verdade. Inferno, né, cara? E aí, né, falando do roteiro, né, o Don Hutton, ele teve a ideia de escrever esse arco, porque, na verdade, o projeto Moho, que seria um dos working titles, existe de verdade. É mesmo? É, um projeto real. Quase que dá merda no real também. Não foi pra frente, gente. Então provavelmente existe uma terra paralela onde... Ai, meu Deus do onde céu. esse regime bizarro. Não, veja bem, não é bem assim, vamos lá. Lá nos anos 60, corrida espacial, vamos ver quem consegue mais Projetos informação. loucos. Aquelas coisas. Que tal? Vamos perfurar a Terra? Tá de bobeira? Tô de bobeira. Pô, tá a fim de furar? Vamos furar Ah, furar o quê? A o Terra, solo. o planeta. É. Mas, senhor, só pode dar um problema? Não, dá nada não. A gente fura assim e vai vendo até onde vai. Só pra ver qual é. É, mais ou menos, gente. Vamos brincar de Júlio Verne Não. e fazer viagem no centro da Terra? Vamos. O lance é o seguinte: o projeto era pra perfurar no Oceano Pacífico 5 quilômetros de crosta Coisa terrestre. pra caralho, 5 É muita quilômetros de coisa, é crosta. muita coisa. Para obter amostras da descontinuidade de Mohorovic, ou Moho, por isso Moho Project, Moho.
né? Que é justamente a fronteira entre a crosta e o manto da Terra. Ah, olha aí. Pra- Ó, as aulas de geografia. Para obter informações que poderiam ou não ser úteis para a corrida espacial. Cara, É muito isso! bom. Eu vou zoar o planeta, eu vou furar 5 km de chão Imagina o orçamento pra essa porra. pra ver se vai, porque pra ver se ajuda ou não. Esse ou não, se for assim, não, amigão, eu vou furar e eu vou tirar a cura do câncer do centro do planeta. Beleza, fura à vontade. Pô, Agora aí sim. eu vou ajudar ou não? Porra. Você concorda que é um risco muito grande? Não, é um risco muito grande. E o Houghton sempre teve interesse nessa história. Ele chegou a ligar pra embaixada americana pra tentar pegar... Tipo, vocês têm algum material? Me empresta aí, E eles falaram, não, é confidencial. seu maluco. Então ele não Vai que você conseguiu tenta fazer, nada. Não, ele não conseguiu muita coisa. E aí ele baseou essa história justamente nesse projetinho aí que ele tinha Que visto na louco, TV cara. e tudo mais. Outra coisa sobre o roteiro original é que não tinha os primords, era só sobre a perfuração. Essa coisa dos primords foram adicionadas pelo Barry Letts, principalmente por conta de ter 7 episódios. Funcionaria sem eles. Teve que dar uma esticada. Funcionaria sem eles. Poderia ser só o drama sobre o lance da perfuração, o problema de ir pra Terra Paralela Isso. e a perfuração do problema lá. Os Primords são tipo um extra. Poderia não ter mesmo. Isso, então não tinha no roteiro original. E também, né, foi pedido aí pro Houghton colocar um estilo de combate alienígena para o Doutor. Venusian E aí, Karate. não, aí eles criaram o Feltian Karate. Feltiano, não sei de Felciano, onde é não, isso. não, não. E aí depois eles falaram, não. Bota Vênus, tá em alta. Bota Vênus. Tá em alta, Vênus. Bota Vênus. E aí ficou o karatê venusiano, lembrando aí que no arco é falado karatê. karatê. Tá? Ele tem... O doutor, ele é versado em vários tipos de luta marcial. Isso, exatamente. De Vênus. E aí Exatamente. tem o karatê venusiano, aikido venusiano, depois a gente vai ter o judô venusiano, que, se não me engano, o judô venusiano é em quadrinho. Olha que legal. Mas tem. Não tem, né, gente? Vênus deve ter vários estilos, que é nem Não, a é que nem Terra. a Terra. Né? Na Terra só tem um? Não, tem vários. Exatamente. A gente sabe que na realidade ali de Sympathy for the Devil, não é luta, é acupuntura venusiana, lembra? Exatamente, que é muito legal. Acupressure. É muito legal, é muito bom. Bom, gente, apesar de Doctor Who tá bombando, nossa, tá ótimo, os números de audiência tão legais, o problema do cancelamento sempre era uma sombra ali, né, na equipe de produção. O medo. Então, tanto o Barry Letts como o Terence Dick já estavam sondando ali outros trabalhos, poderiam se envolver em outros projetos. Tá de Tipo olho. assim, deixa meu nome aí. Vai que... Bota lá só pra ver. Bota lá. Não tô né? precisando não, mas vai que eu preciso. Vai que eu preciso, mas... um pouquinho antes da temporada acabar, eles já tinham, sim, a confirmação de que a 8ª ia rolar. Leva a Pai TV lá só pra ver, só deixa lá. Não, era dentro da BBC mesmo. Leva pro canal 4, você só deixa ali. Não precisa pedir pra ninguém, mas deixa numa mesa ali, só pra ver qual é. Isso ia ser foda, né? Não. Então, antes mesmo, quando estavam rolando as filmagens desse arco, o Jon Pertwee já tinha assinado o contrato para mais 25 episódios. Coisa boa. Lembrando, não são arcos, são 25 episódios que podem ser alocados em arcos de X episódios. Até o infinito. O tanto que eles quiserem. E o Nicholas Courtney também recebeu esse contratinho um mês depois, então os dois estavam assegurados. Outra pessoa que recebeu o contratinho também foi o Bento, que o Bento vai aparecer, não sei quantos episódios, mas ele também estava ligeiramente assegurado, mas teve uma outra pessoa ali que não recebeu a cartinha, né? A gente vai falar dela mais pra frente, mas a gente sabe que a Caroline John não recebeu renovação de contrato. Tadinha. E falando em atores e atrizes, né, a gente falou aí que a Sheila Dunn era a esposa do Douglas Camfield, mas o papel de Petra não ia pra ela, não. Ia pra uma outra atriz que eles gostavam muito da Hammer. Ah, olha aí. O nome dela é Kate O'Mara. Olha aí. Quem será que é Kate O'Mara? Não sei. Será que é a Maravilhosa, rainha deusa. de nossos corações? Deusa Sim. não, desculpa, rainha. Rainha, Honey, cara. Kate O'Mara, que vai viver aí a Honey daqui a uns bons anos. Uns bons anos Ela ainda. já tinha sua carreira já aí estabelecida. pregada com Sim. um martelo chamada Hammer. Ó, Né? gostei. Hammer aí que fazia filmes maravilhosos, como Não o filme é? do Drácula. Sim. Como Drácula 1972, também como Os Ritos Satânicos de Drácula e também como A Lenda dos Sete Vampiros Dourados, Olha que também era do só, Drácula. olha só. E esses 3 filmes, o roteirinho ali, o textinho que fez o filme ganhar vida, era de quem, Thaís? Era Don Houghton, né? Don Houghton, que cara. é quem? O roteirista O desse roteirista episódio desse aqui. Tá pensando o quê? O cara é foda. O cara é Cara sinistro. Gente,
É maravilhoso demais. É muito né? louco, porque eu gosto dos filmes do Drácula da Hammer. Sim, são legais pra E eu não caramba. sabia que era dele. Gente. E faz todo sentido. Não, faz muito sentido. Tipo, O Ritos Satânicos, inclusive, é bom pra caramba. Sim, a gente recomenda sempre os filmes da Hammer aqui Sim. pro pessoal, pra A galera. gente tem um podcast falando sobre a Hammer, Aham, off-topic. Sim, com certeza. Que mais? Bom, o episódio 6, gente, se vocês prestarem muita atenção, ali dos cantinhos ali da tela, Tem uma tem linha um preto e branco. filetinho preto e branco. Eu vou te contar por que tem esse filetinho Por que preto que e vai? branco. Porque a fita original deu defeito na BBC, porque a BBC que cuida novidade. bem de suas fitas. Que novidade. Cuida muito bem de suas Olha aí. fitas, né, gente? E aí, o Doctor Who Restoration Team teve que colorir diretamente Na unha, na unha, no filme. no filme preto e branco. Cara, que louco. Por isso que tem essa Parabéns, BBC. linha. Mas eu vou te falar que é meio imperceptível. Não, é bem imperceptível. A gente nota por conta da Eu tela e acho tal, que o mas... trabalho ele foi muito bem feito ali, mas teve uma treta, assim, na fita original. Sim, sim. Então a coloração, ela tá um pouquinho diferente dos outros, mas... Mas nem é pra notar. A real é que a É. gente só nota... Tem duas coisas só que é estranho com a imagem desse arco. Sempre que o brigadeiro atira, você sente dar uma leve flicadinha. Uma Mas tremelicadinha, dá um tremeliquinho, E se você prestar muita atenção, tem esse Esse filete filete. sem cor. Esse que é dá preto e pra branco. ver. Mas Esse- fora isso... Esse whatever. realmente dá pra ver de leve. Sim. Vamos lá, a gente falou aí, né, do ditador que aparece ali no Unity Strength. Sim, cara. Pois é, Isso é cara, importante. esse ser humano, o Não, rostinho... humano não, porque ali é Senhor do Tempo. Não, claro. Eu tô falando assim, Sim. bastidores, o rostinho da pessoa é o Jack Kine, O Jack né? Carney, qual é o lance dele? Ele era designer de efeito visual. Ele era o cara dos Isso. efeitos. Isso. E ele tinha feito um arco muito bacana chamado The Mind Robber. Sim. Lembra do Mind Robber? A gente já revisou, segundo o doutor e tudo Sim. mais. Aquele loucão que é na Terra da Fantasia, que tem o... Então, é aquele arco lá. Quem tomou conta dos efeitos foi esse cara, Foi o Jack Kine. O Jack Kine, ele tinha trabalhado antes num filminho chamado 1984. Isso. Não confundam com o filme do John Não Hurt é o do novamente. John O do Hurt. John Hurt saiu em 84. Isso. Só que a BBC, em Ó, 54, quanto tempo. tinha lançado um filminho. Era um filme de TV? Não sei. Era uma versão. especialzinho, uma Eu já assisti, versão. mas eu não sei onde saiu primeiro. Se foi cinema, se foi TV. Deve Não, ser TV. foi BBC. TV, foi TV. E quem era o responsável pelos efeitos visuais desse filme era o Jack Kine. Ele mesmo. Pois é. E qual o grande lance? Inferno é todo feito baseado aí em cima dessa ideia de uma distopia, de um negócio com o regime fascista tomando conta, que é justamente Isso. 1984, ali do George Orwell. Isso. E aí que eles pensaram, putz, a gente tem que atribuir um rosto nesse lugar, que nem tinha o Big Brother, que nem tinha o Grande Irmão. Vamos fazer uma versão do Grande Irmão para essa terra de inferno e dizer que é o grande líder. Pô, já que a gente precisa pegar uma cara, Um rosto. né, com bigode mais sério, tal, não sei o quê, vamos botar o Jack Kine, vamos fazer essa homenagem a ele. E aí foi botaram, ele não é acreditado, mas é ele, né? Muito Mais pra legal, frente, é né? maneiríssimo. Mais pra frente, nesse arco não é dito isso, mas a gente tem lá os Time Worms, né, os livros da Virgin. Em Time Worms Revelation, Isso mesmo. a gente vê ali, tem passagens, né, por essa terra, né, a gente descobre coisas sobre essa terra paralela, e ali a gente descobre que, na verdade, o líder, que se chama The Leader, Isso. ele ninguém menos é do que o Doutor. Isso. O Doutor aconteceu depois do julgamento dele ali no trial do segundo Doutor, não o trial for Time Lord. Não, The War Games. Lá em War Games tem o War trial Games. dele, tem o julgamento dele. A gente sabe que ele foi banido pra Terra e veio parar no começo do século XX, Isso. na Terra regular. Na Terra de Inferno, ele também foi banido pro começo do século XX. Sim. Só que diferente do Doutor que tentou ir por uma linha de boa, tipo, beleza, tô sentenciado, mas tô tranquilo, o Doutor dessa Terra pirou, ele virou... Então beleza, então eu vou ser o líder disso aqui tudo. Ele muda o nome dele, a alcunha dele, na verdade, pra líder, e ele se torna o líder deles todos, tanto que ele vira presidente. Exato. Ele é o grande líder da República Britânica. Exatamente. Gente, toda essa história é muito legal, gente. É. É muito bacana mesmo. Eles dão uma backstory pra um cara que, na verdade, era só uma foto. E eles conseguem expandir tudo isso. E essa é a explicação também do porquê o Doutor não existir, entre aspas. Tipo, o John Pertwee. Né? Não existe uma versão do John Pertwee lá. E detalhe, né? O Doutor, ali, nessa altura do campeonato, ele nem sabe disso. Ele não tem noção que ele existe ali. Tanto que no arco ele fala... Não tem. Eu não existo nessa terra de vocês. E aí o líder de brigada fala, beleza.
Então, quando a gente botar você no paredão de fuzilamento, você não vai nem sentir. Exato. Só que, na verdade, ele existe. Só que ele não usa a alcunha de doutor mais. E a cara, óbvio, que é outra cara. Tanto que a gente viu, por exemplo, em Sympathy for the Devil, a gente tem um terceiro doutor também, que não é o John Pertwee. Exato. Que esse aí foi parar lá nos anos 90, tudo bem, mas é o terceiro doutor. Já é uma outra terra paralela. A gente tem ali a terceira doutora da Bella Vayer, que pra fugir do julgamento se matou e regenerou com uma outra cara. Então, assim, mundos paralelos, rostos paralelos. Não é sempre o mesmo doutor que vai surgir. No caso dos humanos normais... Não sempre é, né? No caso dos humanos normais, tipo o líder de brigada, ele é a cara do brigadeiro, porque o ser humano é sempre o ser humano. No caso do doutor, como toda vez que ele muda de rosto é um randomizer, aí é completamente pode aleatório. Ser qualquer outra coisa. Aí é completamente aleatório. O que é muito legal, né, gente? E vamos falar então do líder de brigada. O lance é o seguinte, né? O Nicholas Kearney, que é o ator que faz o brigadeiro, ele contava muito nas cons um caos. Causo. Que ele achava muito engraçado. Ele contava isso em várias cons que ele participava. Que é o lance da cena do tapa-olho, que ele vira pela primeira vez. Tá. E é engraçado que ele a fica grande revelação, inclinadinho, né, na cadeira, assim. Que é muito engraçado, né? Mas a primeira vez que ele Eu edito vira... podcast assim. É verdade. A primeira vez que ele vira ali na cadeira e a gente vê que ele tem um tapa-olho e que ele não tem bigode e que não é o brigadeiro e sim um outro ser humano, né? Ele diz que quando ele foi filmar essa cena, a equipe de produção de zoeira com ele, tava usando tapa-olho também. Só pra fazer ele rir. Só que ele não riu. Ele ficou serião e ele continuou fazendo o resto da cena como se nada tivesse acontecido. Olha né? aí. E aí, o Moffat, ouvindo essa história, falou, quer saber? Eu vou fazer um tributo ao Nicholas Kearney. Uma homenagem? É uma homenagem. E eu vou fazer um episódio em que todo mundo usa um tapa-olho, que é The Wedding Overversão. Sim, que é justamente numa terra paralela. Exato. Uma realidade paralela. Que ali, né, tem o lance da Kovarian que ela usa. Aí, inclusive, eu lembro muito das imagens de divulgação. Tem a Amy, tem o Rory, tem o Doutor, tá todo mundo usando tapa-olho. Isso é uma referência a uma história da vida real do Nicholas Kearney. Tipo, que maneiro. Como assim, sabe? É verdade, a Kovari aparece primeiro, ela aparece, né? Tem o Good Man Goes to War, tudo mais. Isso. Mas quando tem aquela terra paralela louca lá, em que tudo acontece ao mesmo tempo, todo mundo já tapa o olho mesmo. Exatamente. E vamos aí, né? A gente falou de acidentes na produção. Acidentes não. A gente falou de tretas. Mas teve um acidente também. No episódio 3, tem uma hora que o doutor, né? O John Pertwee tá dirigindo a Bessie. E ele, sem querer nas filmagens, atropelou o dublê chamado Alan Chantz. E ele teve que levar 18 pontos na perna. Caraca. 18 pontos na perna. Caraca, como assim? E diz que o Pertwee ficou tão bolado, tão chateado, que ele ficou, tipo, mais de uma hora... Não, gente, não vou mais gravar, não consigo, foi mal. Não consigo, coitado, tô cara. boladíssimo. Também puderam, né? E depois, mais tarde, ele ainda foi levar um presente pra mulher do cara, porque ele ficou se sentindo 1000% culpado. Legal. Porque foi um puto acidente. E o John Levine, que é o Bento, ele disse que foi a pior ferida aberta que ele já viu na vida. Meu Deus, cara. Tipo, fratura exposta real, tipo, osso pra fora. Caraca, não sei se eu sou pra fora. Tô brincando, mas caraca. Mas, mano, 18 pontos é muito... Deve ter sido um rasgão. Um rasgão. Caraca. Na perna do cara, mano. 18 pontos é muita coisa. É muita coisa. Então, assim... Uma eu régua não sei de qual pontos. é a velocidade que a Bessie tem ali. Eu não sei direito. Não, a gente até falou a velocidade máxima que ela chega. A gente não Não sabe... é muito. Não é muito, mas, não é pô, muito. qualquer coisa mais... Pô, um carro, se ele tiver a 20 por hora... É um carro. A 20 por hora é um carro devagar, mas... Em cima de uma pessoa... Mas quando bate uma pessoa, é coisa pra caramba. Não, foi foda e o Pertwee ficou super bolado. Você vê que o Pertwee tava nesse episódio. Já brigou com o diretor. Daí ele teve um acidente. Acidente de trabalho. Não, o diretor teve um ataque ao coração. Um ataque ao coração. Aí depois ele atropelou o cara. Mas foi um inferno mesmo, Mas né? foi um inferno. Também fica botando esses nomes do demônio no negócio. E falando aí em props e coisas você falar e aí falando aí em demônio? Não! Falando em props, a gente não percebe, claro, né? Porque a gente não tem essa noção. Não é só o último arco da Liz, John. Também é o último arco da TARDIS. Esse painel da TARDIS que a gente vê ele mexendo... Este painel é exatamente da TARDIS. o mesmo painel que o Hartnell usava. Tanto que a gente vê ali em Adventure Space and Time... Isso! Que é o mesmo painel, o mesmo próprio, tanto que o doutor, né? O Hartnell, ele sabe onde é cada coisa. Qual botãozinho faz o quê? Ele passa pro Troughton e o Troughton, por sua vez, vai passar pro Pertwee.
Só que como o doutor quase não usava muito a TARDIS, a gente nem sente tanto. Mas essa é a gente última não sente. vez que esse painel, o original, o mesmo que foi usado em Unearthly Child, Isso! vai aparecer. A partir de agora... Na verdade, eu tô bem impressionada que ele durou até agora. Pois é, o próximo arco já é com outro painel. Já tem uns outros troços ali no painel e tudo Porque mais. você imagina, gente, esse painel, ele já foi arrastado de estúdio pra estúdio, de lá pra cá, por 7 anos. Tava no Lime Grove, saiu do Lime Grove, voltou pro Lime Grove, agora foi pra outro lugar. Agora aí, fica em vários cenários diferentes. Na verdade, eu fico imaginando como é que eles sabiam, tipo... Gente, esse botãozinho era vermelho e agora... Tudo bem que não tinha cor, mas... Não tinha cor, então dane-se. Sei lá, cara. Eles iam reconstruindo. Tipo, caiu um botãozinho aqui, bota o botãozinho de novo. Caiu um negocinho aqui, bota de novo. Chegou uma hora, 7 anos depois... Gente, imagina quantos atores já não passaram, 7 temporadas depois, o bicho já tá meio frouxo, outros produtores, outra equipe, outro estúdio. Chegou uma hora que já não tem mais ninguém do Não tinha original. mais como consertar. Aí eles falaram assim, não, chega. Vamos ter que fazer um novo, porque... Esse prop está um lixo. Acabou. Vamos pegar um pouco do dinheiro que a gente conseguiu da Dalek Mania e vamos, pelo menos, mudar isso aqui, né? No mínimo, tá né? com contenção de custo, mas é melhor do que ficar sem. Não, Dalek Mania faz tempo. Eles já deviam ter trocado essa porra. Sim, mas a Dalek Mania deu uma grana boa, né? Eles podiam ter investido nisso. Deu uma grana boa. E aí eles falam, tá bom, vai. Tá bom, tem que fazer? Então a gente Eu vou ter que gastar dinheiro do contribuinte, então tá bom, vai. E aí, finalmente, pro próximo arco já é um novo, mas durou 7 anos, cara. É muito bastante. louco pensar isso. Durou mais do que deveria, eu acho. É que hoje em dia troca, né? Cada doutor ganha um novo, ou fica um pouco tempo. Agora tá mas tranquilo. Era muita coisa que ficava, cara. Nossa, você é louco, por Deus. Antigamente as coisas eram feitas pra durar. Hoje em dia você vê... A minha mãe tem uma batedeira Pior lá... que é verdade. Quando era criança. A minha mãe tem uma batedeira quando era criança. É a mesma batedeira que ela tem hoje em dia. A gente tem que ficar comprando, porque hoje em dia é tudo de plástico, tudo frouxo. Pois Antigamente as tardes duravam, rapaz. Pelo amor de as Deus. tardes da Valita, boa. Não se aquela fazem mais bege. tardes como antigamente. É que não era bege, né, tarde? Mas vocês têm isso também. Antigamente os utensílios domésticos era tudo bege. Era tudo bege e marrom, cara. Acho que era uma esses moda, que duravam, cara. Sua mãe hoje em dia é tudo bege. branco agora. Não, mas raiz, hoje em dia você bota, quebra. Tá mexendo, o negócio explode na sua mão. Tipo, é verdade. Antigamente durava, cara. Que nem a tarde. 7 anos aí, firme e forte. É isso aí. Bom, gente, vamos falar aí de obras paralelas de universo expandido que tem a Terra de Inferno, né? A Terra 666, que a gente apelidou. 666. A gente tem alguns livros, né, que tratam da Terra de Inferno. Por exemplo, The Face of the Enemy. Sim, que é um livro ali que tem um mestre. Isso, tem o mestre do Delgadão. E aí, Bárbara, sabe-se lá Deus por quê. Esse livro é da BBC Books e o autor é o David A. McEntee. Saiu em 98, então demorou bastante tempo para eles fazerem histórias baseadas na Terra de Inferno. Sim, a gente tem ali o Time Worm Revelation, como eu comentei. Sim. A gente tem Mas glimpses. isso não é sobre a Terra de Inferno. Não é sobre a Terra de exatamente. Inferno, né? Esse livro também do Faces of Enemy também não é exatamente sobre a Terra, só sobre a Terra. Não, Mas não. a gente tem coisas, tem elementos dela. Isso. No Time Worm Revelation também. E também tem outro livro que é ali da série do Lethbridge Stewart. Isso. Que é um livro que sai pela Candy Jar Books. Exatamente. Esses livros, eles são meio... Os da Candy Jar Books, não os outros. Os outros dois que eu falei, não. BBC Books, sim. E o Time Worm. O Time Worm é da Virgin Adventures. Isso. E o Face of the Enemy é da BBC Books. Exato. Esse aí, ok. Tá, beleza. O do Lethbridge Stewart, que se chama The Schizoid Earth. Isso. Ele é de uma linha de livros da Candy Jar Books. Ele saiu há pouco tempo, saiu em 2015. Isso, é do David McEntee também. Sim. E é super bacana esse livro. Inclusive tem a versão de audiobook, que é o Terry Molloy lendo. Muito foda. A Candy Jar é assim, é aquela zona cinzenta do tipo... Ninguém falou que é não canônico, não tá atrapalhando nada, então... Deixa aí, vai, tá de boa. E os autores da Candy Jar já fizeram coisas pra Dr. Who oficial. Já fizeram tanto coisas, por exemplo, o McTee, aí, o cara que fez o Schizoid Earth, ele fez coisa pra Virgin. Pois é. Já. Exato. Então, cara, é a galera da equipe mesmo que fez. Então, deixa aí, vai. Não tá atrapalhando, tá só acrescentando no canon, deixa. São pessoas que estão envolvidas de certa forma, então eles têm um entendimento amplo das coisas e dos eventos, dos fatos, do lore. Eles não vão fazer nada pra estragar. Exatamente. E esse livro em específico, né, The Schizoid Earth, mostra o líder de brigada com 15 anos de idade, ainda jovem, que vai mostrando eventos coisas do sobre inferno, ele. E mostra, né, como ele ganhou tapa-olho e tudo mais. Mostra a fundação ali da Unity. Da Unity, que não é Unity, né? E a gente tem... Força de defesa. Isso. E a gente tem um conto que chama Ashes of the Inferno, também da Candy Jar.
de outro autor, é o Andy Frank Allen. Esse é de 2016 e eles passam exatamente após os eventos de Inferno e também vai contar o que o líder de brigada fez depois daquilo, porque a gente descobre que na verdade eles não morreram, na verdade eles conseguiram escapar de alguma forma. Vai saber como ele saiu dali, esse eu não li não. Vamos ver qual é. E aí eles conseguem dar uma esticada aí nas histórias da Terra de Inferno. Olha, eu não reclamo, porque um dia, que sei lá, enfim, faz ou quadrinho, não sei, qualquer um, dá um jeito de trazer os personagens de volta. O que vocês quiserem. Se vira. A Candy já levantou a bola, corta agora. Exato. Na boa. Porque eu quero o líder de brigada aparecendo de novo com toda a sua magnitude de tapa-olho. Na verdade, eu fico impressionado que a BBC não fez mais tanta coisa sobre isso, porque é tão legal esse conceito, É porque né, o conceito de terra paralela foi usado em outras terras paralelas. Sim, né? Com certeza. E agora vamos falar da Caroline John aí pra finalizar, já que esse foi o último arquinho dela, tadinha, tão boazinha, né? O lance é o seguinte, a gente já falou aqui na semana passada que a Caroline estava graúda, estava grávida. Tava esperando o neném. Tá graúda. Não aparece. A mamãe tá graúda. Galera do mundo de bode se você aí. pegou essa referência, você viu um dos melhores desenhos da infância. Dos anos 90, exatamente. Só que não tava aparecendo ainda, gente. Não adianta procurar a barriga dela ali nesse arco, você não vai achar. Tava que nem a Thaís há um mês atrás, bicho. Um mês não. Mas a Thaís, ela demorou a beça a mostrar a barriga. Agora tá mostrando, mas a tá real é o seguinte, quando você tá grávida, demora, tá? Pra aparecer a barriga. Depende. Não é assim. Depende, tem mulher que mostra mais cedo. Mas eu demorei bastante. Se tá demorando aí, fica tranquila que é normal. A galera que vê as lives vai vendo você fica grávida, como vai crescendo. Já tá assim, novetum. Não é assim. Automático, Não é assim não, amigo. Mas o que acontece é o seguinte, beleza, ela tava grávida? Ela tava grávida. Ela chegou a pedir as contas ou falar que tava grávida? Não. Nope. O Barry Letts, ele nem sabia que essa mulher tava grávida. Ele simplesmente decidiu Ele não curtia ela? que ela não funcionava. Que a Liz Shaw, a personagem Liz Shaw, não funcionava dentro de Doctor Who. Eu vou te falar que eu gosto muito do Barry Letts. Eu acho ele o cara, assim, Mas foi muita tem coisa boa. decisões. Mas essa coisinha eu não concordo com ele, não. Ele herdou, né? A Liz não veio dele. Então, assim, eu acho que um pouco por conta disso também, dele não ter criado a personagem. Tá. E outra coisa que ele tinha Até uma ele opinião. também não tinha criado o Brigadeiro e ele usa, né? Ele não tinha criado o Tais, não tinha criado o Doutor, não tinha criado nada. E ele achava ela sofisticada demais pra ser só uma sidekick, uma mera ajudante. Meio desculpinha, né? Soa muito como desculpa. desculpinha. E aí isso acabou criando essa lenda de que Liz, ela era chata, ela era arrogante, era pedante, era metida. Não tem nada Não a ver. existe isso. Se vocês assistiram os 4 arcos que a gente acabou de avisar, você vai ver que não. Que a Liz era um amor, ela era uma fofa e ela batia de frente com o Brigadeiro de vez em quando, sim, e com razão. Mas, de novo, assim não é novidade em Doctor Who. Como a Zoe batia de frente com o Jamie direto por conta dessas questões de feminismo e tudo mais. Bárbara. Gente, a Bárbara, nos 63, 64, ela fazia a mesma coisa. Então, assim, vamos parar de culpar a Liz pelas coisas que ela não é culpada. Justice for Liz. Não, pelo amor de Deus, gente. Né? Gosto muito da Liz. Eu acho que isso é muito injusto falar isso da Liz. Eu gosto pra caramba dela. É triste que ela tenha tido apenas 4 arcos. Eu acho muito triste. Sim. Eu acho que foi um desperdício de talento. É um desperdício. É um desperdício de talento. Mas, né, a Caroline John, ela teve aí a trajetória dela. Ela estava grávida, ela se dedicou a ser mãe nos anos 70, cuidou lá da criança e tudo mais. Nos anos 80, ela fez um filme chamado The Hound of the Baskervilles, com produção de Barry Letts. Olha aí. E com Tom Baker como Sherlock Holmes. Olha aí, ela é bem... pois é, né? A gente sabe também aí que o papai dos filhinhos dela é ninguém menos que o Geoffrey Beavers. Que vai ser o mestre... Aí, depois do Delgado ainda. Depois do Delgado e depois do Peter Pratt. Lá pra frente. Lá pra frente. Ela voltou a ser a Liz em The Five Doctors, claro, né? O especialzinho. Aparece rapidinho. Depois no especial do Children in Need, o Dimensions in Time. E também... que é aquele lá do... Madam, em que horas estamos? Exatamente. E na BBV, na série de videozinhos de Probe. Sim. Então, BBV, Real Time faziam aqueles filmes lá, tem Probe, Alton Trilogy e tudo mais. Tem vários, Então ela chegou a se envolver na série depois. Na Big Finish, ela estreou como uma outra personagem no áudio do 7º Doutor, Dust Breeding, mas depois ela voltou a fazer a Liz em Companion Chronicles. Ela fez vários Companion Chronicles ela faleceu não tem tanto tempo assim, então ela ainda pegou um pedaço do universo expandido aí. Isso, ela conseguiu gravar áudios pra Big Finish.
Quando ela tava bem velhinha, não quase pra falecer, mas assim, já tava bem senhora, ela fez uma pontinha ali no filme Love Actually, que é do Richard Curtis, Sim, né? o De Repente Amor. Simplesmente Amor. E, como o Fred falou aí, né? Faleceu em 2012, 5 de junho de 2012, de câncer. Então, assim, ela teve uma boa vida, eu acho, sabe? Caraca, foi dias antes de se conhecer. Foi dias antes da gente se conhecer. Da gente se conhecer não, a gente já se conhecia, mas da gente se encontrar. Que louco, Exatamente. Então, assim, eu acho que... Eu não sabia o dia certinho, eu sabia o ano. Caramba. Foi 5 de junho. Então, assim, a Caroline merece todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, nosso tudo, porque ela era foda e gosto muito da Lixó. Uma coisa e bacana... Quando eu pego alguém falando mal da Lixó, é tipo a Marta. Eu fico pé da vida, cara. Não Mas pode. Uma coisa legal, que é um legado bacana, é que a Liz, ela permanece aí, né, no canon de Doctor Who. A gente sabe que aí pode aparecer em quadrinho, aparecer um monte de coisa, mas, óbvio que tem os áudios, e nos áudios a personagem está viva, aí, trabalhando, fazendo coisas. Não é a Caroline John fazendo, óbvio, até porque ela faleceu, mas é ninguém menos do que a Daisy Ashford, que é a filha dela com o Geoffrey Beevers. E ela tá fazendo a própria mãe. Que bonitinho, isso é muito gente? legal, cara. A gente noticiou legal. isso no dia que... Tem um tempo já que saiu isso como notícia, né? O áudio até já saiu. E é muito maneiro o áudio. É muito legal ver ela fazendo a mãe. Que foi uma coisa aí que se tornou um trend, né? Até porque agora a gente tem a filha da Elizabeth Sladen fazendo a Sarah Jane. Sim. Vai ter ainda, né? Vai sair. Muito bonitinho, né, gente? Eu acho que a Big Finish o legado dela tá seguro. É uma grande justiceira. Sim. Dos atores de Doctor Who que foram, de repente, menosprezados aí pela produção. Sim. Mas que na Big Finish encontram um lugar pra continuar vivendo os personagens que as pessoas gostam, cara. E nesse caso é mais legal porque é a própria filha. Tipo, você vê que é um legado mesmo que passou de mãe pra filha e tá muito seguro. Fofo. A Daisy Ashford chegou a falar em entrevista e falou, não, eu tô fazendo com baita cuidado porque eu não tô fazendo só uma personagem importante pra Doctor Who, tô fazendo uma personagem que era importante pra pessoa que era mais importante no mundo pra mim. Exatamente, é muito fofo, gente. Cara, é muito legal. É isso. E gostem e apreciem a Liz porque ela merece. Sim. Mas na série é isso. Não temos mais Liz, não tem mais jeito. Mas o futuro aí da Era do Terceiro Doutor tá em boas mãos, porque já entra aí Kate Manning, entra Joe. Josinha Mas Grant. sempre teremos aí Justice for Liz. A Liz merecia mais. Com certeza. Baita personagem. Com certeza. Que saiu num baita arco aí, um dos melhores arcos da história da série. Saiu em alta, né, cara? Calma, óbvio que saiu em alta, cara. A pressão que veio do magma da Terra, assim, puf, jogou lá pra cima, cara. Baita arco maneiro. Me fala, porque a minha, todo mundo já até imagina. Mas me fala a sua nota de Hartnell a Whittaker para Inferno, o quarto arco da 7ª temporada da série clássica. Olha, embora eu não compartilhe da sua opinião de que, meu Deus, é o melhor arco do universo, mas eu gosto muito desse arco, então eu vou dar um Matt Smith. Pode ser? Um Matt Smith? Pode ser. O que esperar de uma pessoa que gosta de Outlander, né? Não vem não. Não julgue meus gostos. Tudo bem. Não, eu acho que assim, é um putarcão. Não fica tristinho, não fica tristinho. Não, tem essa opinião. Você não acha perfeito bem. E, de novo, eu vou justificar aqui mais uma vez com o fato de que eu acho que a próxima temporada de Doctor Who é sensacional. Sim, não, sem dúvida. Vamos lá. Eu amo o Inferno, é legal pra cacete. Qual é a minha temporada favorita do Terceiro Doutor? A 8ª. Mas o meu episódio favorito tá na 7ª. Sim, mas a 8ª é maravilhosa. Não, a 8ª ela vai trazer uns roteiros que, mano... Você vai falar, você vai ver, você fala, cacete, é muito bom. E a gente vai ter Roger Delgado, que vai trazer aquele gostinho, né, de quero mais. Então, assim, gosto pra caralho de Inferno. É um arcaço, é um arco indispensável. Não tem como pular, não se pula o Inferno. Não se pula nada. Inferno é, de fato, um dos melhores arcos, sim. Mas, pra mim, é só um Matt Smith, por enquanto. Ok. Fred Pavão, sua nota para Inferno. A minha nota para Inferno, vocês já sabem, de Hartnell a Whittaker, Hartnell a Whittaker não é suficiente para pegar o poderio de Inferno. E um curador, apesar de ser uma coisa lá em cima, é muito limpo, é muito bonitinho. De Hartnell a Whittaker, a minha nota é Michael Jason, a minha nota é um Valeyard. Olha lá! Para Inferno. Porque só um personagem... Nada mais justo. Só um personagem que saiu do meu arco favorito pra dar a nota do meu segundo arco favorito. Que Inferno é isso, cara? Inferno é perfeito. Eu sou biased.
Eu sou tendencioso pra cacete. Não estou dizendo que tudo bem, você vai falar, mas aí beleza, o Primordial nem era pra estar e tinha, você mesmo falou que era uma coisa extra. Sim, é um extra. Ai, gente, mas e daí? Mas não é um problema. Lógico. Eu não consigo ver problema nesse arco. Esse arco é maravilhoso, cara. Eu vou ser muito sincero pra você. Eu não sei nem o que eu vou falar aqui. É isso. É Valeade, cara. A empolgação É a maior tão... nota possível. De verdade, eu vou ser muito sincero. Quando a gente começou na empreitada, olha, eu tava fazendo as contas esses dias, que eu tava mexendo nas capas dos podcasts, e eu descobri que a gente começou a fazer reviews da série clássica há 5 anos. Faz um tempinho. 5 anos, bicho. 5 anos é mais do que muita coisa aí. Vixe! Quando a gente começou a fazer essa empreitada de não, vamos fazer semanalmente, vai ficar agora fixo, a gente vai fazer, não vai pular nada, não sei o quê. O episódio, o arco, a Thaís tá de prova. E vocês também, que vocês estão ouvindo. O arco que eu mais falava, que eu tinha vontade de chegar, tinham 2. The Chase, que foi um baita marco. Que foi maravilhoso, é muito bom também. E justamente Inferno. Inferno eu ficava o tempo todo, meu Deus, falta pouco pra Inferno. Quando a gente entrou na época do terceiro, eu falei, pô, falta pouco pro Inferno. Inferno! E chegou, cara, e eu tô muito feliz de ter, pela primeira vez, nas incontáveis vezes que eu revi esse arco, assistir ele pra poder revisar pra vocês e passar a empolgação que eu sinto com esse arco que eu acho tão bom. Com certeza! É isso, cara. Inferno é maravilhoso, o que faz a média de hoje ir pros cacetes, não tem como calcular. A média é Valeade, esse arco é perfeito. Se você não assistiu esse arco, apesar de eu apreciar muito o fato de vocês gostarem de ouvir o arco através de nós, eu sempre indico, vai lá, assiste o arco, cara. Você sabe. Tem que assistir. Ah, mas Fred, porque como eu faço? As atuações são maravilhosas. Vocês sabem como faz, cara. Hoje em dia é mole achar pra assistir, cara. Pegar emprestado aí na internet. Gente, uma coisa é ouvir review, outra coisa é você apreciar a obra ficcional. O DWRcast... Com tudo junto, né? Com a atuação, sim, com as produções, com os props, com os cenários, com os figurinos, tudinho. O DWRcast, ele é um after show. Ele funciona pra complementar a experiência do arco. Claro. Você pode escutar o podcast antes e ver o arco depois, não tem problema. Você vai pegar uns spoilers, mas tudo bem. Não tem problema. Mas o ideal é que você assista ao arco. Vai assistir, e venha ouvir, cara. Por isso que a gente avisa antes. Claro. Por isso que é fixo. Lógico. Pra você saber já e ter aí o seu tempo pra poder ver o arco. E aí vem escutar as curiosidades, vem escutar tudo o que aconteceu, a nossa opinião. É isso, cara. Vai ver Inferno. Vai ver Inferno. Se não viu, você não vai se vai ver Inferno. E por favor, de verdade, eu sempre peço isso, mas dessa vez vem mesmo. Vem falar pra gente o que você achou desse arco. Eu não posso estar sozinho, entendeu? Eu não posso estar sozinho em relação a esse arco maravilhoso. Gente que gosta desse arco. Então, por favor, alcance a gente. Ache a gente aí nas redes sociais, caso você ainda não siga. Se você já segue, é só ir lá e chamar. Se você ainda não segue, vá na rede social que você prefere, comece a seguir a gente. Estamos presentes em todas as principais aí, como vocês já sabem, incluindo, obviamente, Facebook, Instagram. E o pássaro que vem da Terra de Inferno, a Terra 666, ele vem ali com pelo de Primord. É verdade. Que é o nosso Twitter. Você acha a gente em todas as redes sociais por qual usuário, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil, comece a seguir a gente, vem falar pra mim o que você achou de Inferno. Pode ir no nosso Twitter pessoal, tanto @ThaísAlves quanto @FredPavão, e vem me falar o que você achou desse arco, que eu amo tanto. Certo? Outro lugar que a gente tá também, aí é o Twitch, que é onde tá tendo lives. Inclusive, se você tá ouvindo esse podcast na hora que ele saiu, que ele saiu logo pela manhã, aí você ainda tá em tempo de poder pegar a live de hoje que vai ter lá no nosso Twitch. Exatamente. É só entrar em twitch.tv/drbrasil, lá que nossas lives estão acontecendo, aí dos Watch Parties, e é lá também que vai ter nossas partidas de RPG e todo o conteúdo que a gente produzir para lá, para o Twitch. Então vai lá em twitch.tv/drbrasil, comece a seguir. Se você não segue, outro lugar que nós também estamos presentes, e eu tenho lembrado mais agora com mais frequência, é lá no Apoia-se, cara. Caso você aprecie aí nosso trabalho, você goste muito da gente enquanto produtor de conteúdo, e você quer ajudar mais do que você já ajuda com o seu compartilhamento e com o seu apoio, com o seu feedback, você pode apoiar a gente com uma quantia mensal. Lembrando que não é nada obrigatório, isso você faz de coração, caso você queira. É só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil, se juntar aos nossos companions apoiadores aí e começar a ajudar o Dr. Brasil a crescer com um pouquinho a cada mês. E quando a gente cresce junto, como eu sempre gosto de falar, isso já virou um jargão aqui, se a gente cresce junto, é mais legal. Com certeza. Porque o Dr. Brasil é nosso, cara. É lógico. A gente produz pra vocês o conteúdo. Sempre. Certo? Não deixe também de seguir a gente aí nos feeds, caso você não siga ainda. Caso você espere a gente avisar, vai lá, escolhe seu feed RSS, iTunes, Google Podcast, Spotify, enfim. Segue lá, assina lá, pra quando sair da BRCast ele chegar ali quentinho
que nem o magma da Terra ali que estão tentando perfurar em inferno. Espero que não tão quente assim. Então, quente de um jeito que você consiga consumir sem virar um Primordial. Exatamente. Certo? Semana que vem a gente está de volta aí com o podcast, revisando tanto série moderna quanto série clássica. Foi maravilhosíssimo revisar esse arco incrível que é Inferno com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza e Bianca Bueno. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.